Me precipitei e casei errado 2 vezes. Meus irmãos, hoje eu trago para vocês um testemunho muito forte. Imagina você casar errado uma vez já é complicado. Agora 2 vezes é complicado em dobro. Esse é o testemunho da pastora Juliana Beltrão, tá bom? Que você vai encontrar lá no canal MapaCast. Assista esse corte comigo e depois assista ao episódio completo no canal MapaCast. O link para o episódio completo está na descrição desse vídeo. Eu quero te convidar a deixar o teu like nesse vídeo. Quero te convidar também a se inscrever em nosso canal, se você não for inscrito, e a compartilhar esse vídeo com alguém que precisa assistir esta mensagem. Aqui abaixo você vai encontrar um botão escrito hypar. Se você sentir no seu coração de hypar o nosso vídeo, isso vai dar uma força muito grande para o nosso canal, tá bom? Eu te convido a você entrar aqui no comentário fixado desse vídeo. Lá você vai encontrar o link do nosso canal no WhatsApp e lá você recebe todo o nosso conteúdo em primeira mão. Eu te convido também para você deixar aqui nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo. Irmãos, o testemunho que nós estamos trazendo para vocês, ele é um testemunho que vai edificar e muito a tua fé. Então preste muita atenção. Se estiver fazendo alguma coisa neste momento, pare e preste unicamente atenção nesse testemunho, porque Deus ele vai falar poderosamente ao seu coração. Eu vou deixar vocês com o vídeo. Um forte abraço do PH. Que Deus abençoe. Então, assim, por muito tempo eu contei a minha história num lugar de muita dor, de muito vitimismo, de muita autocomiseração. Eu queria que as pessoas tivessem pena de mim. Hoje eu não quero que ninguém tenha pena de mim. Eu não quero que você tenha pena de mim, em nome de Jesus. Eu quero que você ouça a história que eu vou contar hoje, que eu vou compartilhar com você, e entenda que não é sobre mim. É sobre um Deus que ama reescrever histórias que glorificam o seu nome. Amém. Deus, ele tem prazer em reescrever histórias que glorificam o seu nome, ainda que para isso nós precisemos passar por alguns desertos difíceis, né? Mas jeito. Vamos lá, nasci em Recife, né? Eu tenho 35 anos, tenho uma única irmã chamada Luana, que tá grávida, por sinal, glória a Deus. Eu já tenho um sobrinho lindo, Davi, ela tá grávida, criada por Flávio e Laécio, né? Eu tive uma infância incrível, pais sensacionais e maravilhosos, assim. Eu tive uma infância, assim, de pé na rua mesmo, brincar na rua, né? De amigos, eu tenho amigos de infância até hoje. Tive uma infância, assim, sensacional, criada por uma família totalmente católica, né? Tanto parte de pai como parte de mãe, católicos praticantes, católicos que creem em Deus de verdade. E eu fui criada nesse contexto de muita fé, fiz todos os sacramentos da igreja católica, todos mesmo. Batismo a crisma, fiz tudo. E tive uma infância muito tranquila. A infância foi muito tranquila, eu só comecei a dar trabalho na adolescência, mas na infância foi tudo certo. Foi de boa, né? Eu acho que eu comecei a dar na infância, meu Deus. Isso, não, eu fui uma criança boa, uma criança... Eu sempre fui muito líder, minha mãe conta muito essa história, assim. Na escola, eu sempre fui representante de turma e líder do vôlei. Eu sempre fui muito desenrolada para as coisas, né? Mas aí na adolescência começou o estreito. Eita, pois vamos, né? Como foi essa tua adolescência? Eu acho que, por isso que eu digo muito assim, eu não sou mãe ainda, mas eu entendo que algumas mães vivem uma verdadeira crise ali, né, com os filhos na adolescência. Eu digo, tem esperança, tenha calma. Olha eu aqui, passou. Porque eu, a partir dos 13 anos, comecei a dar muito problema pra minha mãe, assim. Era muito rebelde, queria minha liberdade, né? Muito respondona, tinha uma língua maior do que eu. Então, era muito fofoqueira, maledicente, brigona que, meu Deus do céu, não podia ver uma briga que eu tinha que entrar. Tinha uma linguinha mentirosa que só Jesus na causa, porque eu queria manipular as coisas do meu jeito. Tive uma adolescência bem complicada, mas aí, glória a Deus, foi quando Jesus me alcançou. A minha conversão foi na adolescência. Os meus pais moram num bairro que é de casas, né, em Recife. E aí, na frente da casa dos meus pais, morava um pastor batista, um pastor Austênio, que foi meu primeiro pastor, a quem eu honro e glorifico, um homem de Deus, assim. Uma família cheia do Senhor. E uma família que eu convivi muito ali nessa fase, né? As filhas dele, que era a Juliana e a Luciana, eram as minhas amigas. E
Pedro, que era o irmão delas, também era um grande amigo e tal. E ele começou a me chamar pra igreja, bora pra igreja, bora pra igreja, bora pra igreja. Só que eu tava fazendo aula de crisma, porque eu ia me crismar, né? E eu ia pras aulas e ele chamava, bora... Aquele crente insistente, pronto. Todo mundo merece um Pedro na vida, porque ele insistiu muito na minha vida, meu Deus. Eu tô orando por você, viu? Eu tô orando que você vá com um monte de jovens. Eu tô orando que você vá... Ele não desistiu. Deixava isso claro, né? Não desistiu. Tanto que eu me crismei e eu sempre falo que foi no mesmo final de semana, mas dizem que foi na mesma semana, então eu não sei exatamente. Na mesma semana ali, eu me converti. Na mesma semana da crisma ali. Foi um negócio que foi o Senhor mesmo. Ele me chamou, vamos pra igreja, bora. Eu cheguei lá na igreja batista da Vila do Ipsebe. Uma igreja, assim, que eu sou muito grata. Porque lá eles plantaram algo que ninguém pode arrancar. Que é a palavra do Senhor, assim. É uma igreja muito bíblica, né? E aí ele me chamou, eu fui, me converti. Ia fazer 14 anos. Tinha 13 para 14 anos. Quando eu me converti lá na Igreja Batista do Ipsebe. E comecei a namorar o filho do pastor. Eu comecei a namorar com o Pedro. E isso foi importante na época. Eu era muito nova, mas foi importante na época. Porque me consolidou muito na igreja. Um namoro santo. Totalmente diferente dos meus valores, dos meus princípios e da minha realidade. Então, ontem eu vinha conversando enquanto a gente estava vindo de Recife para cá, eu vinha conversando com a apóstola e com Kátia, dizendo exatamente isso, que o Senhor preparou algumas coisas comigo lá atrás. Porque, por exemplo, eu nunca coloquei uma gota de álcool na boca. Nunca nem provei. Se você me perguntar assim, qual o gosto de vinho? Eu não faço a menor ideia. Porque foi uma decisão que eu tomei lá atrás, lá pelos 13 anos, que eu não queria beber nunca e nunca bebi, mesmo antes da conversão. Isso foi anterior à conversão. Então, eu comecei a me envolver na igreja e namorando com o filho do pastor, você vai pra igreja 3, 4, 5 vezes na semana. E acaba se envolvendo em tudo, porque não tem como, né? Você tá ali na família pastoral e era uma família muito dedicada à casa do Senhor. É uma família muito dedicada à casa do Senhor. Eles vivem igreja, né? Eles respiram igreja, eles estão na igreja na EBD do domingo. Então eu me apaixonei pela igreja, eu tava lá todos os cultos. Tanto que eu não canto, né? Mas eu era do grupo louvor, eu era do coral, eu era da salinha. Eu fazia um pouco de tudo, assim, me envolvia muito. E que eu acho até, Ed, que hoje se perdeu um pouco esse serviço, né? Há 20 anos atrás, os adolescentes, eles serviam na igreja de uma forma assim... E lavar as cadeiras da igreja era uma festa. Era uma festa lavar as cadeiras da igreja. Meu Deus. Sabe qual era a minha alegria? Quando chegava aquela irmã com pão de mortandela. Eita, delícia. Era. Pra dar um lanche pra... É muito bom. O cachorro quente divide pra todo mundo. Hoje em dia, meu Deus do céu... Não tem isso, né? A gente perdeu um pouco isso. Os meninos não comem mais isso. Tira a verdura. Ai, meu Deus. Então, isso pra mim, pra forjar o meu caráter, foi algo muito importante, assim. E hoje, né, com 35 anos, 22 anos de evangelho, eu olho pra trás e digo, Senhor, tudo que eu vivi, assim... É porque, às vezes, quando a gente tá vivendo uma situação, num momento... A gente não compreende algumas coisas. Mas quando eu olho pra trás e faço uma retomada, desde lá daquela Juliana de 13 anos, da minha conversão até hoje, eu penso assim, digo assim, foi tudo pra glória de Deus. Claro que nem tudo foi vontade, porque vontade e permissão são coisas muito diferentes. Exatamente. Mas muitas coisas o Senhor, assim como um pai amoroso, permitiu, vá lá, viva isso, né? Você precisa viver. E aí eu tive uma adolescência, o começo da adolescência muito complicado na escola. Mas depois Jesus me alcançou. E aí tudo mudou. Aí veio o intervalo bíblico na escola, que eu sempre fui essa de me meter em tudo. E aí fazia intervalo bíblico no ensino médio inteiro. A gente fazia intervalo bíblico. Tinha um outro amigo chamado Vinícius que me acompanhava nisso. E aí nós fizemos o ensino médio inteiro ali. Foi uma bênção, uma bênção. Só que aí vem um primeiro capítulo, eu considero, da minha história. Eu já tô emendando. Tu vai me cortando se precisar. Vai. Vem um primeiro capítulo da minha história. Que é algo que me ensina que o nosso Deus é um Deus de processos, né? Isso é algo que mudou minha vida, entender isso. Eu quero que você entenda hoje, quando eu contar essa história. O nosso Deus é um Deus de processos. É um Deus que caminha conosco, que já está no nosso futuro. A gente está aqui no dia de hoje, ele já está lá na frente. Eu costumo dizer que Deus ele tem um drone, né? E ele está lá na frente, ele entende tudo que nós vamos passar, o que a gente precisa passar e viver. E assim foi comigo. Porque antes de fazer 19 anos, eu tinha 18 ainda, faltava 15 dias para o meu aniversário. Eu fui para eu não sei se você já ouviu falar, num centro de treinamento chamado CTMDT, tá? Coisadinha. É só isso, pronto. Me ajeita, em nome de Jesus, pra eu ficar bonita. Eu fui fazer um curso, chamava Escola Adorando, lá no CTMDT, Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono, onde eu ia passar 21 dias lá em Belo Horizonte, lá na Lagoinha, né?
Naquela época, a Lagoinha tava assim, o auge. Eu devo muito ao Diante do Trono, assim. Sou muito grata também. O Diante do Trono, Ana Paula Valadão, meu Deus, como eles me ajudaram na minha consolidação da fé. Foi assim, eu tenho muitas marcas, né, do Diante do Trono. Acho que eu preciso de ti, meu Deus, tem um lugar especial no coração de todo mundo. Águas purificadas, eu poderia falar umas 10 aqui. Eu fui pra várias gravações, né, várias gravações do Diante do Trono eu fui. Era bem quieto. E aí eu fui pro centro de treinamento ministerial. Eu não sei, não vou saber o dia, mas eu fui num dia, 2 dias depois. Vai ser bem triste agora, mas Pedro, que era esse namorado que eu conheci, que me levou pra Jesus, ele faleceu no acidente de carro. E foi algo bem difícil, assim. Eu digo que foi meu primeiro episódio ali. Meu primeiro capítulo com o Senhor foi ali. E Deus dizia assim, vou começar... A obra começou ali. A forjar-te. A obra começou ali. Quebrou o vaso. Eu desci a casa do oleiro ali. Pronto, né? Quebrou o vaso ali, vamos... Primeiro que eu era muito cética. Eu conhecia o Deus Pai, mas eu não conhecia o Espírito Santo. E muitas vezes a gente pode passar a vida na igreja, sabe, Edja? E conhecer só o Deus Pai. Só o Deus histórico. Mas conhecer o Espírito Santo é privilégio de quem busca. E eu costumo dizer assim que o Espírito Santo ele está disponível, mas muitas vezes a gente no automático vai para a igreja. E ir para a igreja não é uma garantia de ser a habitação do Espírito Santo, sabe? E aí eu era de uma igreja muito tradicional, a igreja era muito tradicional, então eu não cria, eu era cessacionista, né? Eu não cria cessacionista, para quem não sabe, é que aquelas pessoas que creem que os dons cessaram, né? Existem cessacionistas e continuistas. Um parênteses aqui, bem professorinha, porque eu sou assim. E aí eu não acreditava nos dons do Espírito, eu não acreditava em visões, em profecias, em orar em línguas e nada disso. Eu dizia que o povo era tudo maluco. Eu fui batizada com 8 anos de idade. Eu creio. E eu era daquelas que passavam na frente da Assembleia e dizia assim, meu Deus, que loucura é essa, Foi lá mesmo. Senhor? Eu amo a Assembleia de Deus. Eu tava brincando na rua. Aí disseram, estão orando, eu vou começar a orar ali pra batismo com o Espírito Santo. Eu quero. A menina... Dei glória. Eu só dei 2 ou foi 3 glórias. Minha língua já enrolou. Amém. Eu nunca tinha nem ouvido, né? Porque criança. Sim. Você nem ouviu falar sobre... E recebi na Assembleia de Deus, no Planalto. Cada um tem Deus tem um método, né? Com cada um ali. Método de cada um, e no meu caso, eu era muito, muito, muito tradicional. Só que quando Pedro morreu, eu fui quebrada, assim. Por quê? Ele foi a pessoa que me evangelizou. Ele foi a pessoa que me levou pra Jesus. Ele foi a pessoa que me ensinou que era um namoro santo. Ele foi a pessoa que me ensinou que era santidade, porque ele era um homem muito santo. Meu Deus. Foi por isso, moleque. Foi por isso que o Senhor levou. Porque ele era incrível. Ele era cheio de Jesus. Assim, ele me ensinou a palavra. A gente estudava no banco da minha casa as cartas paulinas. Era uma coisa mais linda. Que romântico, hein, Ju? Deus, será que no meu namoro eu vou estudar as cartas paulinas? Creia, tão somente creia. E aí eu estudava e orava, ele me ensinou a orar, né? Muito do que eu sei hoje, assim, de bases de fé tem a ver com ele. E aí, no que ele morreu, meu chão caiu um pouco. Um pouco não. Eu acho que eu tive minha primeira crise de fé, porque eu costumo dizer que só tem crise de fé quem tem fé. Esse papo de uma fé... Não existe. Estabilidade. Como assim? Eu também. Quando a gente lê os livros proféticos, a gente vê que a fé, ela passa por altos e baixos. Verdade. E eu vivi ali a minha primeira crise de fé de Deus, cadê você? Sim. E tu não existe não. E ainda tinha outra crise, porque ele tava me ensinando a dirigir. E ele morreu num acidente de carro. Então, e aí não vou mais dirigir, porque o meu ídolo... Tinha uma certa idolatria, né? Sim. Eu só entendi que tinha uma certa idolatria depois que eu li Deuses Falsos ali. Eu disse, meu Deus, será que eu idolatrava ele? Porque pra mim era um homem incrível, perfeito. Um homem de Deus, um bom filho, um filho incrível, um bom irmão. Ele era maravilhoso. E aí, eu vivi uma crise, assim, terrível. Perdi muito peso, não queria mais conversar com ninguém. Hoje em dia, eu acho até que eu tava meio depressiva, porque na época não era como é hoje. Há muitos anos atrás, não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. E eu fiquei meio fria na fé, assim. Mas foi ali que eu comecei a ter... Eu considero que a minha primeira experiência com o Espírito Santo foi na morte de Pedro. Ontem eu até contei para as meninas uma situação que... Eu vim me lembrar dessa situação anos depois. O próprio Deus me fez lembrar. Quando eu soube da notícia de Pedro, eu estava em Minas Gerais. E a gente estava vivendo no Brasil que... na minha cabeça chama crise dos aeroportos, que é 2008, 2009, a gente estava tendo uma crise no Brasil em relação à aviação, e os voos atrasavam muito. E aí a minha mãe e meu pai, que são pais assim incríveis, e eu devo muito a eles com todo o cuidado do mundo, aí pagaram aquela moça que me dá uma assistência para você não ficar só. Quando vai criança, era como se eu fosse uma criança, né? E aí eu ia de um aeroporto para outro, e eu digo que eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo no aeroporto do Rio de Janeiro. Porque eu fiquei sentada
Eu não me lembro o nome da loja, mas era tipo aquelas casas do pão de queijo. E eu sentada esperando a hora do voo. A moça disse, eu venho já aqui lhe buscar e tal. E eu com minha malinha, meu pai me ligou, Juliana, tá com sua mala. Juliana, se comporta. Juliana, fica... Porque ele tava preocupado comigo. E eu me lembro, assim, nitidamente, eu conseguiria desenhar ele. Chegou um senhorzinho com uma baixa estatura, uma camisazinha de linho, como se fosse meio bege, e uma calça clarinha. Bem simpático, meio carequinha. Senhor já. Ele já devia ter, sei lá pelos 70. E aí ele sentou do meu lado e ele começou a perguntar, por que você tá chorando? E eu disse, o amor da minha vida morreu, eu quero morrer junto. Eu quero que o Senhor derrube o avião. E era desse jeito. E aí ele, mas tenha calma, a vida tá só começando. E aí eu fiquei ali, na minha cabeça, horas, desabafando com aquele homem. Contando toda a minha história sobre Pedro, sobre como Pedro era incrível e eu tinha me convertido por causa dele. E aquele homem me acalmando meu coração, me acalmando. Enfim, foi uma conversa tão gostosa que eu dormi, assim. Ele disse, não, descansa um pouco, seu avião não chegou ainda e tal. E eu me deitei ali no banco, aqueles bancos de aeroporto que são longos assim. E quando eu me acordei, a moça lá, a comissária, né, veio me avisar que faltava 20 minutos pra gente subir lá pro voo. Aí eu disse assim a ela, cadê o senhor que tava aqui? Que ficou aqui essas horas todas conversando comigo, porque eu parei de chorar por causa dele. E ela disse, não tinha senhor nenhum aí. Eu tô aqui desde que a gente chegou do outro voo e você tava sozinha, dormindo, né? Uma parte sentadinha e depois dormindo. E isso foi uma crise na minha fé, porque eu demorei muito a entender que eu tinha tido uma experiência sobrenatural ali. Eu achei que a mulher tinha se enganado ou algo desse tipo. E aí eu saí perguntando ao povo, Edja, nunca me esqueço. Perguntei à moça do café, perguntei à moça de atrás de mim. Não tinha um homem aqui, ele era assim, ele ficou horas aqui. Não, você tava sozinha, chorando. Você tava depois você dormiu. Várias pessoas disseram isso. E eu esqueci essa história por muitos anos, sabe? Aí anos depois o Senhor me lembrou dessa história e eu disse, meu Deus, né? Já foi uma visita, assim. Eu fui visitada. O Senhor estava me lembrando que eu não estava sozinha. Deus já estava lá, né? E na época da morte de Pedro, um versículo marcou minha vida, que é um dos meus versículos preferidos hoje, que é Isaías 41:10, né? Não temas, pois estou contigo, não tenha medo. Eu sou o teu Deus. Eu te sustentarei, eu te acompanharei. Eu te levantarei com minha destra fiel ou minha mão direita vitoriosa, dependendo da versão. E esse é um versículo que me acompanha desde lá. Só que foi um tempo de muito sofrimento, eu era muito nova, imatura. Todos os meus sonhos estavam projetados naquele homem. Eu achei que ia casar com ele, que ia ter filho nele. Enfim, e tudo tava no homem, né? Sim. Mas aí já era Deus destronando algumas coisas na minha vida. Mexendo algumas coisas na minha vida, né? E me perturbando ali. Me ajustando, me colocando no lugar certo. Porque às vezes Deus vai tirar a gente da zona de conforto para nos alinhar. E isso foi exatamente o que aconteceu. E aí... Olha, tu vai me parando aí, que senão eu vou de vez. Vá-se embora. Senão eu vou de vez. Eu ainda tô em 2009. Menina, mal começou, não foi não? Mal começou 20 minutinhos ou 10. Aí, eu tive essa experiência e algumas coisas dentro de mim começaram a mudar. Eu tive uma crise de fé terrível, assim, de... Deus não gosta de mim, Deus não me ama, Deus ama todo mundo e não me ama. Eu acho, na verdade, que todo crente maduro já passou por isso alguma vez na vida. De se perguntar assim, você já se perguntou isso assim, Deus abençoa todo mundo e não me abençoa, Deus cuida de todo mundo e não cuida de mim, todo mundo casa e eu não caso, todo mundo tem filho e eu não tenho, Deus abre porta de emprego pra todo mundo vive milagre e eu não vivo, todo mundo prospera e eu não prospero. E eu vivi essa crise de identidade ali com Deus, mais ou menos aos 19 anos, onde eu dizia assim, não, Deus não me ama, eu não sou filha amada do Senhor. Esse papo aí é papo de crente da boca pra fora. E eu acho que foi muito importante eu ter vivido isso naquela fase. Sim. Porque Deus, ele se revelou de uma forma diferente. Ele já se revelava como pai e agora ele se revelou como amigo. A história de recolher as lágrimas, né, que a Bíblia tanto fala, né, que há um Deus que recolhe as nossas lágrimas, foi algo que eu experimentei muito, Edja. Muito, muito, muito. Tinha dias deitada ali que eu sentia mesmo como se o Senhor estivesse limpando as minhas lágrimas. E eu chorava e chorava, mas não chorei pouco não, meu Deus. E a minha mãe abria a porta, eu tenho uma mãe muito amorosa, sabe? E muito preocupada. E a minha mãe abria a porta todo dia, antes de dormir. Ela dizia, quer conversar? Não quero, eu não conversava com ninguém. Ninguém, eu não falava sobre esse assunto. Minha mãe me botou numa psicóloga, que era uma terapia pós-trauma. Mas nem com ela eu queria me abrir. Assim, eu tava tão indignada com a vida. E... isso se revelou até no avião, né? Porque no avião, eu pulei essa parte, mas no avião eu
se alguém aqui andou de avião comigo no dia 6 de janeiro de 2009, eu peço perdão a você, em nome de Jesus. Uma crise, foi muito. Eu tive uma crise dentro do avião e eu comecei a gritar, voltando para Recife. Senhor, derruba esse avião. Pai, agora. Pode ser um raio, pode ser uma bomba, pode ser um terrorista. Foi. Eu pedi tanto ao Senhor para derrubar o avião. Muito mesmo. Surto psicótico. Eita, eu acho que foi não, eu tava racional. Eu queria morrer. Isso é racional, não acredito danado. Eu tava doida na cabeça, não. Gritando igual uma louca. Eu gritei, tava descompensadíssima. Se eu tivesse lá, eu tinha certeza que não ia cair. Né? Quando eu entro no avião, eu fico pensando, tão salvos. Amém. Ou esse não cai. Eu tava descompensadíssima. E assim, Deus lá no avião levantou um pouco, que me deu um remédio, eu tomei. Não sei nem o que foi que eu tomei. Ó, Edja. Que loucura. Faço a menor ideia que eu tomei. Mas tomei uns negócios lá. Mas gritei muito, viu? Aí volto e... Se tivesse internet, tinham te gravado. Tinha viralizado. Olha, Deus me livrou dessa. Deus te livrou dessa vergonha eterna. Até hoje, o Senhor... Olha, várias pessoas devem contar essa história por aí, né? Eu fico pensando. Com certeza eu tava num voo, uma louca. A louca era eu. A louca, que era a louca. 300 pessoas estavam ali na avião, né? Que loucura. Menina, imagina. Aí alguém assiste isso aqui e vai dizer assim, menina, era pastor. Olha quem era. Mas eu ia fazer 19 anos, ainda não tinha, não. Calma. Tava ciscando ainda. Misericórdia, foi 17 anos atrás. O juiz era nos pés. Hoje nos pés. Não, e eu tava... Não era nem o juiz, era nos pés. Eu era uma menina bem equilibrada. Mas eu tava mal, assim. Eu tava voltando pra casa e o amor da minha vida tinha morrido. Entendeu? Então, eu entendo que eu tava descompensada. Tinha outras pessoas no carro ou não? Ele tava sozinho? Tinha um primo dele, Lucas, tá vivo, né? Lucas tá, graças a Deus, o Senhor poupou a vida dele. Mas várias vezes tu pensaste, por que não levou Lucas, Senhor? Não. Isso não, né? Não. Nem Lucas. Não. Escapasse. Não, nunca pensei. Na verdade, eu já pensei muito porque eu tava naquele carro. Mas porque na semana anterior, eu tenho uma foto até hoje. Romeu e Julieta, literalmente, você queria viver, né? Amiga, foi bem assim. Na semana anterior, isso foi 6 de janeiro, né? Na semana anterior, ou 15 dias antes, eu não tenho certeza, eu tinha ido com ele. Esse mesmo trajeto, que ele ia lá aprender a surfar em Maracaípe e tal. Me lembro até da bermuda, me lembro de tudo. E foi tudo certo, entendeu? No Celta preto. Na época dos Celtinhas, né? Rebaixado. Não, nos Celtinhas. E aí... Mas Lucas, graças a Deus, tá vivo. É pai, é uma bênção. E aí, o Senhor poupou, né? Deus sabe de todas as coisas. Deus tinha um processo para cada um de nós, né? Deus tinha um tempo para cada um de nós e eu compreendo bem isso. E aí, eu comecei o meu processo. 2009 foi o meu processo. Foi meu Deus, foram dias muito difíceis. Eu já trabalhava, porque eu trabalho desde sempre. Aí já entrando num outro assunto, trabalho, porque eu sempre fui meio atarantada. Eu chamo atarantada. Meio elétrica, meio acelerada. E aí eu passei no vestibular de pedagogia. Acho que eu passei em terceiro. Passei bem só. Na federal, eu tinha 17 anos, né? E aí eu disse, eu quero trabalhar, eu quero estagiar. Meu pai e minha mãe, isso aí eles fizeram muito bem. Eles não foram aqueles que deram nada de mão beijada. Vá trabalhar, minha filha, em nome de Jesus. A gente tá aqui, mas vai trabalhar. E aí eu entrei no meu primeiro estágio. Trabalhei numa escola, né? Numa escola chamada Madre de Deus. Foi meu primeiro estágio, assim. E aí, nessa época da morte de Pedro, eu trabalhava lá. Eu era empregada lá. Então, assim, foi um ano difícil de trabalho, um ano difícil na faculdade. A Federal me lembrava muito ele, porque a gente ia junto, ele estudava lá, ele fazia engenharia lá na Federal e eu fazia pedagogia. Então, foi um processo, assim... eu digo que foi o primeiro capítulo, porque foi como se Deus estivesse abrindo o meu coração. Como se ele estivesse rasgando o meu coração para implantar novas coisas, né? Mas foi só o início, né? Ali foi só o início. Então, assim, eu considero que Juliana teve tem duas caminhadas importantes. Tem aqui a caminhada sentimental, que se mistura muito com a espiritual, e tem a caminhada do trabalho, a caminhada profissional. Porque eu sempre fui essa de correr atrás, de estudar, sempre, Wedja, sempre. Eu fui aquela que com 17 anos eu queria comprar meu primeiro carro. Não tive, meu pai não me deu um carro, né? Eu tive, meus pais foram uma bênção na minha vida, mas não tinham essa condição de me dar um carro. Então fui vender doce, eu trabalhava 12 expedientes, fazia estágio de 12 expedientes, estudava de noite e vendia brigadeiro bem casado, uvinha. Comecei vendendo 30, daqui a pouco tava vendendo 250. Até hoje eu sou meio assim, né? Eu quero uma coisa, vou vender bolo de milho pro M31, até hoje eu sou assim. Mas essa coisa de se virar, né? Mas foi pelo menos o primeiro semestre foi muito ruim, assim, foi muito depressivo, não tinha vontade de nada, fiquei bem magrinha. Chorava muito e tive muitas crises de fé. Eu sou bem estudiosa da Bíblia, mas eu fiquei queria nem olhar pra cara da Bíblia. Bota pra lá, que eu não quero nem essa... Quero não. Pegou a abuso de papai. Oxi, quero não, ó papai, pra lá. Quero saber tu não.
Foi bem difícil. Foi abuso mesmo. Foi uma fase da nossa relação. E aí, meses depois, eu não vou saber os meses exatos, eu sou boa de data, mas nem tanto. Alguns meses depois, começou o segundo capítulo da minha vida, né? Um casal de amigos ia casar e me chamaram para ser madrinha de um casamento. E aí, me colocaram uma outra pessoa para ser padrinho, né, no casamento. E foi esse, eu não vou falar o nome, mas foi com quem eu comecei a namorar e me casei. Passei 11 anos da minha vida. Nomes. Não vai rolar. A única coisa que eu vou ficar devendo nesse podcast são nomes, porque eu tenho, né? Tô brincando, mulher. Consultei meus advogados. E aí... Ai, doido. Eu não tenho dinheiro pra pagar esse processo. Não tenho. Se vier processar, a culpa é de Ed. Deus me defenda, eu não tenho dinheiro pra pagar esse processo. Às vezes eu nem comento na internet, que é pra... né? É porque nessa época nem tinha Instagram, não tinha nada, né? Nada. Mas foi namoro, noivado e casamento, foram 11 anos. Ele era uma bênção, assim, era meu melhor amigo, se tornou meu melhor amigo. Eu considero que ele foi muito importante na minha dor, né? Muito importante, assim, pra ressignificar algumas coisas. Era um homem de Deus, era um homem na igreja. Eu não conheci no mundo, eu conheci na igreja. Às vezes a gente tem essa ideia, assim, de que... É um assunto bem polêmico. Mas a gente tem uma ideia, nós cristãos, porque é da igreja, amém, né? E às vezes a gente não pergunta ao Senhor como deveria. Mas eu fiz tudo certo, como manda o figurino. Como se Deus tivesse receita. Porque às vezes, Ed, a gente acha que Deus tem uma receita pronta para as nossas vidas, né? E eu era essa pessoa excessivamente controladora. Então eu era aquela pessoa, não, vou casar aos 25. E com 30 anos vou ser doutora. E com 31 eu vou ter pra ser mãe. Eu tinha minha vida super planejada. Toda a cronologia, como é que fala? Eu sou assim até hoje, amiga. Eu ando com esses cadernos. Eu tenho uns 40 cadernos desses. Eu ando pra todo canto. E todos os dias da minha vida tem uma lista. Uma listinha que eu faço assim, ó. Tá vendo? Das tarefas. Todos os dias da minha vida. Eu sou muito organizada nessas coisas. Sempre fui. Então eu achava que a vida era assim. Só que a vida não é cartesiana, não é objetiva. Mas não é mesmo. Bom seria se fosse, né? Ou não. A gente faz os planos, aí Deus faz assim. A massa joga fora. E outros nem é Deus, viu? Outros são os nossas decisões, nossas escolhas e nossos caminhos, né? Porque eu não acho que tudo é culpa de Deus, não, sabe? É muita culpa nossa mesmo, na verdade. E aí, comecei a namorar e o namoro foi uma bênção, assim. A gente sempre no Senhor, tal. A família dele é incrível. Nossa, amo demais. Demais até hoje. É uma família que eu amo e admiro e honro. E foi muito bom, foi muito importante. Foi aquele sonho de princesa. Então, eu passei 3 anos pagando casamento numa grande casa de festa em Recife e tal. Foi o sonho da princesa, né? E fiz tudo como manda o figurino, como eu tava dizendo. Então, aquela história de santidade. Aquela história não, que todo mundo tem que fazer isso em nome de Jesus. Mas assim, culto da Bíblia Branca, que eu nem sei se hoje em dia ainda existe isso. Na minha época existia, chamava Culto da Bíblia Branca. Era um culto que nas igrejas batistas tinha para noivos, que entregavam a Bíblia branca pra noiva, quando ela ia casar, consagrando aquele casamento e tal. Nossa, tipo um discipulado. Era um negócio bem legal. Casamento, era, a gente ganhava a Bíblia da esposa, não sei o que era branquinha. Tudo bem direitinho, que tem aquela conversa pastoral. Aos olhos humanos, a ideia era que o cenário era perfeito, né, assim. E que tudo, né, ia bem, assim, pelo menos nos meus planos. Tudo tava cooperando. E aí, nessa mesma época, aí eu casei, né? Fui morar vizinha da minha irmã, que até hoje é minha vizinha. Minha irmã é minha vizinha até hoje, glória a Deus. A gente morava uma do lado da outra, que nunca se desgrudou. Que morava no mesmo quarto, agora mora no mesmo corredor. E aí, foi uma bênção, assim. Eu sou muito grata pelos 11 anos que eu vivi. Muito, muito grata. Só que foi a minha segunda quebra. É porque Jesus, ele não cansa de nos reformar. Então, assim, sabe aquele povo que é viciado em reforma, que vai, quebra, aí não tá bom, vamos de novo. Não, bora tirar o móvel do lugar, porque não tá legal. Derruba essa parede, entendeu? Olha pro vaso, pode ser melhor, aí amassa de novo. Ô, Senhor, vou começar de novo. Tem misericórdia da tua filha, o oleiro, né? O oleiro. É luta, viu? E eu, iludidíssima, achando que tava tudo bem. Na época, minha vida tava terminando o mestrado, já tinha feito pós-graduação, já tava no mestrado, já trabalhava lá, até na Federal, em algumas coisas. Trabalhava numa escola que era uma escola dos sonhos, assim, em Recife, chamada GGE, que era uma escola sensacional. Então, a minha vida estava, como que eu posso falar assim, ajustada, tudo no lugar, tá tudo certo, porque a gente é assim, né? A gente, não, eu acho lindo, eu acho maravilhoso quem fala assim, um parênteses, quem fala assim, quando eu me estabilizar, agora pra todos, quando eu me estabilizar financeiramente, eu vou ser mãe.
Já falei tanto isso. Aí tô eu aqui, quase com 36 anos e ainda não fui. Quando eu me estabilizar emocionalmente, eu vou casar. Quando eu me estabilizar, eu vou fazer isso. E aí nunca chega. Porque o cenário ideal não chega, o momento ideal não chega. Não existe momento perfeito, cenário perfeito. Não existe isso. Existe quem coloca o pé. Porque a gente só anda sobre as águas se a gente coloca o primeiro pé, né? Eu sempre digo que as pessoas... Eu vou pregar sobre isso, hoje não pode falar muito não, mas... eu sempre digo que as pessoas condenam muito Pedro. Muito, muito, muito. Porque Pedro afundou, por causa da ansiedade, do medo. Mas tem que lembrar que ele foi o único que colocou o pezinho na água. Verdade. Né? Então, às vezes, a gente fica esperando o cenário perfeito e a vida passa. A vida passa e a gente não viveu determinadas coisas porque a gente esperou. Quando profissionalmente eu tiver melhor. Olha, Ed, eu não vou dizer que me arrependo, porque eu entendo que tudo estava dentro do plano do Senhor, mas eu, por muitos anos, me dediquei à minha carreira e ia deixando a maternidade para depois. E a gente vai deixando para depois, mas a gente não sabe o dia de amanhã, gente. A gente não sabe. E a gente fica esperando quando tudo tiver... Quando é esse dia que tá tudo perfeito na nossa vida? Eu não sei. É só na glória, na eternidade, que a gente vai descansar lá. É verdade. Entendeu? Então as pessoas ficam esperando. E eu era essa pessoa, assim, que achava que eu estava estabilizada. Mas é o controle, como você estava falando, né? É esse controle. É o controle de achar que tem que ser do nosso jeito. Eu que determino o melhor momento, né? No fundo, é literalmente só que excesso de controle é falta de confiança em Deus, né? Quanto mais empoderada for a mulher, menos ela confia no Senhor. Quanto mais cheia de controle da vida dela, menos ela confia no Senhor, né? Porque só descansa quem confia, só vive o sobrenatural quem confia. E aí, enfim, tava ali tudo certo, tudo estabilizado, vida perfeita, tudo maravilhoso. Mulher virtuosa. Provérbios 31, Juliana. Trabalhadora, trabalha de manhã, tarde e noite, fazia tudo. Eu disse assim, aquela mulher Rambo. Incrível ela é. Incrível, top. Me achava, né? Coitado, eu até pena. Só que aí meu primeiro casamento foi marcado por infidelidade. E não sei se você já experimentou, eu não conheço muito a tua história, mas eu não sei se você já experimentou traição em relacionamentos amorosos. Pouquinho. Nem tanto como você, não. Também eu não levei como tu, não, Ju. Mas teve uma... Que foi rocheira, né? Foi rocheira. Que marcou. Mas olha, eu vou falar bem recifense. Foi minha libertação H, mulher. Amiga, eu vou falar bem recifense, né? Uma mulher sem uma H é uma mulher. Menina, não foi de Deus, não. H, meu Deus, que me trouxe pra cá. Amadurece, minha gente, amadurece. Né? Demais. Nenhuma mulher merece isso, mas que a dor amadurece, amadurece. Mas eu já soube que você a infidelidade foi muito difícil, assim, na minha vida. Muito, muito, muito difícil. Porque eu era uma mulher muito fiel, muito... Eu entendo que cada pessoa... Eu tava até conversando isso com a P ontem. Cada pessoa, ela vai ter a sua área de luta. Nós somos pessoas diferentes. Somos únicos. Somos filhos únicos do Senhor. E cada um de nós vamos ter as nossas lutas. Algumas pessoas vão ter luta com pornografia, com infidelidade. Essa nunca foi uma luta na minha vida. Então, eu nunca... E quem está de pé, cuide para que não caia. Eu nunca tive uma luta de estar com alguém e estar interessado em outra pessoa. Nunca vivi isso, né? Então eu não consigo, pra ser muito sincera com você, entender o que se passa. Não consigo. Então eu até hoje, com a maturidade, eu opto por não julgar. Mas isso me fez sofrer muito. E do meu ponto de vista, foi muito desafiador. Minha autoestima foi para o chinelo. Porque quando eu começava a me recuperar de algo, aparecia outra coisa. Quando eu começava a me recuperar de algo, aparecia outra coisa. E quando eu começava a me recuperar de algo, aparecia um negócio no celular. E depois no computador. E depois não sei aonde. Depois alguém vinha e me contava. Então eu não conseguia nem respirar. Sabe quando a gente tá se afogando, que a gente vai... Tava respirando de uma, não sabia de outra. E assim, aparecia de todos os lados, viu? O povo vinha me contar as coisas que eu ficava assim, só o sangue do cordeiro. Meu Deus do céu, é uma máquina. Aí chegava uma, menina, aconteceu assim. Aí outra, tirou uma foto minha assim, falou comigo assim, deu em cima. Eu dizia. Aí outro amigo chegava, numa conversa, ele falou assim, era muita coisa, Edja. E eu era uma mulher muito... Eu nunca considerei isso. Eu casei com aquela ideia bem romântica, iludida, que o outro é perfeito, né? Eu creio no casamento pela vida toda, mas sempre que a gente coloca a nossa esperança e a nossa confiança em outra pessoa, nós vamos nos frustrar. Inevitavelmente. Porque nós somos falhos. Eu sou pecadora. Sim. Eu peco em outras áreas. Mas o outro, enfim. E foi muito desafiador pra mim, porque a primeira coisa que alcançou meu coração foi minha autoestima. Eu passei a me sentir eu engordei muito. Eu passei a me vestir toda tampada, assim, eu queria me esconder. Se você ver minha expressão naquela época, meu Deus do céu. Horrível. E minha identidade ficou muito machucada.
Mas eu ia tentando e perdoava, porque a mulher sábia edifica a sua casa, né? E eu repetia isso pra mim todos os dias, e conversava com o pastor, e conversava com alguém e tal. Não, tenta, faz isso. Bom, faça uma viagem, tudo que mandaram eu fazer. Faça uma viagem juntos e tal, e a gente ia. Mas aquela prática se repetia. Levava a ganhar na viagem também? Não, na viagem eu acho que não. Que tu tem Só se for pro celular, né? Assim, que eu não... Não sei, amiga. Agora eu tô plantação uma dúvida no meu coração. Jesus. Pode ser. É só Deus sabe. Olha, duvidar eu não duvido, não. Não. Aí, não duvido. Vamos viajar. Era muito assim, sabe? Assim, aí, sabe aquele livro, eu sempre esqueço o nome, O Desafio do Amor, sei lá, que tem um filme, que são 40 dias que você faz um desafio. Já ouviu falar nesse livro? Eu acho que eu já ouvi falar que tem uns negocinhos pra você fazer por dia, um negócio todo dia, uma coisa. Tal. Aí são 40 desafios que você faz, um por dia, pelo seu casamento, né? Eu fiz aquele negócio. Olha, minha gente, não foi poucas vezes na minha vida, não. Foi não. Só o sangue do cordeiro. Oh, Jesus, abençoa. Mas eu tentei, sabe? Porque também uma coisa que eu entendi foi que eu precisava tentar. Eu precisava lutar, porque família não se abandona, casamento a gente não desiste. Eu tinha isso muito fixo no meu coração, de que eu não queria ser uma mulher divorciada. Então eu vou tentar, até morrer. Vamos tentar. Só que algumas coisas foram muito difíceis pra mim, assim, de ver que o outro não queria mudar. Porque tem coisas que a gente não vai poder fazer pelo outro. Ninguém salva ninguém, quem salva é o Espírito, quem salva é o Senhor. Quando há um arrependimento, uma confissão, quando há um desejo de mudança, eu tava dizendo ontem às meninas, eu disse assim, eu acho que se houvesse do outro lado um desejo realmente real de transformação, eu tava lá até hoje. Porque eu tava disposta a lutar, só que ninguém rema sozinha. Não dá pra dentro de uma canoa ter duas pessoas remando pra lados diferentes. E não dá pra você estar dentro de um matrimônio, né, vivendo esse tipo de prática de infidelidade, pornografia e tal, e só você lutando, quando o outro, que deveria estar remando um pouco mais. Porque tava precisando mais. Né? Me ajude. E não tava muito disposto. Se tem uma coisa que é muito difícil é quando o outro não reconhece. Né? Ele tinha muita dificuldade de reconhecer. Mas como eu digo, não é sobre ele, é sobre mim, assim. Então eu tive muita dificuldade com isso, porque eu insistia e não queria mudar, ninguém muda ninguém, né? E eu entendo também que Deus estava trabalhando meu orgulho, Deus estava trabalhando minha soberba, Deus estava trabalhando minha altivez, minha autossuficiência. Em cada uma das estações das minhas dores, o Senhor trabalhou algo específico, sabe, Edja? E nessa estação, eu acho que o Senhor quebrou meu orgulho. Porque eu precisei pedir ajuda a algumas pessoas. A minha vida perfeita não é tão perfeita assim. Eu precisei dizer assim, a minha vida não tá tão legal como eu achei que era, né? Precisei descer do salto um pouquinho. Então foi muito desafiador. Até eu decidir que ia me divorciar, minha filha, foi 2,5 BO. Foi muito difícil. Eu louvo ao Senhor pela igreja A Ponte, que foi a minha segunda igreja. Porque eu sou muito grata àquela casa. Não é a minha casa hoje, é a casa da minha irmã, né? A Ponte Recife. Mas foi a igreja que me ajudou nesse processo. A minha irmã, ela disse assim, Ju, tu precisa de ajuda. Porque ela viu que eu tava me dilacerando, eu tava me acabando. Emocionalmente, acho que não tinha uma emoção em pé. E eu lutando. Comecei a... Era o zóio tremendo, o joelho tremendo, o dedo... Sabe quando os dedos... Até os dedos tremem. Aí foi nessa época que eu comecei a ter crise de ansiedade. Foi nessa época que eu comecei a ter dermatite atópica atrás da orelha, na sobrancelha. Comecei a ter uma série de coisas. Como as emoções abalam o corpo, né? Um emocional, ele tem destrói a gente. Ou destrói ou incentiva. Se você tá com um emocional, né, bem, Sim, você... verdade. E aí eu louvo a Deus pela Igreja Ponte, porque eu não era membro daquela casa. Na verdade, eu tinha ido pouquíssimas vezes ali. Eu ia disparadicamente no evento. E aí minha irmã, ela marcou um gabinete pastoral com o pastor dela. Lá eu fui e ele me ouviu, assim, por coisa de... Acho que umas 3 horas ele me escutou. E eu mostrava os prints, mostrava as fotos, conversava, contei tudo a ele. Tudo. E eu nunca vou me esquecer. Nunca. Eu vou ser sempre e pra sempre grata. Porque naquele dia, sabe, Ed, eu me senti liberta. O pastor que me atendeu no dia, ele disse assim, Ju, você tá liberta. Você não precisa continuar insistindo nisso, isso não tá certo. E ele disse, se você quiser... Aí ele disse assim, o seu medo, porque eu dizia assim, mas eu vou pecar, eu vou pro inferno. Eu me lembro tanto que eu dizia assim, eu vou pro inferno, porque na minha cabeça, mulheres divorciadas iam pro inferno. A primeira galera que ia na frente do bonde do inferno eram as divorciadas. Na minha cabeça era assim, naquela época.
E aí eu dizia assim, meu Deus, eu não quero perder Jesus. Como é que vai ser isso? Ele disse assim, olha... E ele disse uma fala que eu digo que ali eu entendi o que é ser um pastor. E ele não era meu pastor, mas era um pastor que entendia o que era amor pelas ovelhas. E ele olhou pra mim assim, ele disse assim, se existe alguma condenação sobre a sua vida, Senhor, eu quero declarar agora que se existe qualquer condenação sobre a vida de Juliana, leva na minha vida. O pastor tomou o peso... o meu peso nas costas dele. Um pastor que entende que eu era ali naquele momento uma ovelha ferida, perdida, que não sabia o que fazer, sabe? Eu tava assim, perdida. Destruída. E ele disse assim, eu disse, eu não quero mais, eu não aguento mais. Eu tava esgotada. E ele disse assim, se você quiser tirar a sua aliança hoje, agora, como pastor dessa terra, eu não posso lhe dizer que tire, porque essa tem que ser uma decisão sua. Mas eu vou estar com você. E eu louvo a Deus demais por aquela igreja, porque aquilo foi tão forte pra mim, Ed, tão forte. Eu era tão certinha, eu queria tanto acertar com Jesus, que a ideia do divórcio me fazia achar que eu ia perder o acesso ao Senhor. E eu dizia, meu Deus, eu vou perder o acesso ao Senhor. Eu tô disposta a ficar aqui, levando gaia, se for pra ter o Senhor. E aquela experiência foi tão forte pra mim, tão forte, que eu tirei a minha aliança lá. No gabinete pastoral. Tirei minha aliança, peguei meu celular e mandei uma mensagem pro meu ex-marido. O meu divórcio começou numa mensagem, dizendo que eu tinha tomado uma decisão e que eu não queria mais. E que acabou. Aí ele aconteceu alguma coisa, isso aconteceu nos últimos anos. Eu nunca me esqueço. Como é que pode, Jesus, né? Como é que Cristo pode? Na terra, o Senhor. Não, é impressionante mesmo, infelizmente. Nem a gente se enxerga para algumas coisas, né? Mas tem algumas coisas que também são absurdas demais. E aí foi uma decisão tomada ali, assim, porque eu também entendo que se não tivesse sido tomada ali, ia ser mais difícil. E eu escrevi uma mensagem. Glória a Deus. Escrevi uma mensagem, ele tava viajando na época, a trabalho. E eu escrevi uma mensagem, só acabou, tal. Quando voltar, venha pegar suas coisas, que vão estar tudo arrumado, que eu não quero mais. Acabou. Pronto. Nessa época... Mas não foi daquele que fica comendo juízo, não. A gente começou... É porque eu não dou muita liberdade pra isso, não. Quando eu acabo, o negócio acabou. Decidiu, né? Demora pra decidir, mas quando decide... Na minha vida é assim, sempre foi. Em tudo. Em amizade, em emprego, em relacionamentos, em tudo. Sempre foi assim. Eu demoro muito a decidir. Eu demorei 3 anos pra conseguir tomar uma decisão. Mas quando eu tomei, podia chover canivete. A menos que Jesus descesse e viesse falar comigo, fique, eu ficava. Porque eu sou obediente. Eu tenho muitos defeitos, mas eu sou uma filha obediente ao Senhor. Ao longo dos anos, eu entendi que obedecer era o melhor caminho, sabe? E aí, se o Senhor tivesse falado comigo, eu tinha tentado um pouco mais. Mas não foi o que aconteceu, não foi o caso. E, inclusive, o pastor lá falou... E eu me senti autorizada. E aí eu digo que foi o meu segundo deserto. O primeiro deserto foi ali na época de Pedro. E esse segundo deserto foi nessa época do divórcio, que foi, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Se eu parar pra lembrar muito, eu choro. Porque eu me lembro do primeiro dia, assim. Do primeiro dia depois do divórcio. Que tava só eu e o Senhor dentro daquela casa. Eu me lembro muito. Porque... foi um dia que ele foi buscar a mesa da sala. E aí os funcionários, eu não queria vê-lo, né? E os funcionários do prédio desceram a mesa. E aconteceu algo muito, até espiritual, eu acho. Quando eles foram levar, o vidro se estralhaçou todo, quebrou tudo. Até hoje os funcionários do meu prédio tiram onda com essa história, porque ninguém entendeu. Tava todo mundo parado assim com o vidro. Quando o vidro saiu da minha porta, ele se estralhaçou. Ele se acabou. E eu tive uma crise de choro ali. Eu disse assim, Senhor, você tá aí, você existe. Eu falei exatamente assim. Eu disse, eu acho que você não existe. Eu acho que você é uma ideia que eu criei na minha cabeça pra continuar vivendo. E foi a primeira vez na minha vida que eu contestei a existência de Deus. Eu não só briguei com o Senhor, eu contestei a existência dele. Eu vivi um processo difícil de distorção de imagem. Eu me olhava no espelho e dizia assim, eu sou a pessoa mais feia e mais gorda que existe. Por isso que ele procurou outras pessoas. E eu me olhava no espelho e dizia assim, meu Deus, será que eu sou tão feia assim? Eu dizia, será que eu sou tão feia assim? Qual é o meu defeito que ele quis procurar em outros lugares? Foi muito difícil entender isso dentro de mim, sabe? Me destruiu por dentro, assim, Primeiro que eu acho que eu passei a acreditar que Deus não existia por um tempo. Não durou muito não, mas eu passei. Mas Deus não existe. Deus ele não existe, ou ele não é muito meu amigo, não. E fora isso,
eu passei um processo longo, assim, de... Sabe, tudo que eu vestia. Olha, Ed, eu não sei se você já viu algo assim, mas tudo que eu vestia, eu dizia, meu Deus, como eu sou feia, eu não vou sair de casa. Eu me sentia a mulher mais feia, mais burra, mais incompetente, mais tudo que você imaginar. Porque eu coloquei toda a culpa daquilo em mim. Hoje eu tenho uma outra reflexão, mas nessa época eu dizia, eu sou a culpada. Ele escolheu outras pessoas que são melhores do que eu. Ele escolheu outras mulheres porque eu era um lixo. E me dói tanto quando eu escuto algumas pessoas na internet que nunca viveram um divórcio, abrindo a boca pra dizer assim, ah, não, divórcio é porque você deixou, divórcio é porque você não... Veja, tudo que estava ao meu alcance eu fiz. E eu acho que é um peso muito injusto quando você faz isso. Uma pessoa traída, Wedja, ela leva um peso, uma dor, que não é tão simples de organizar no coração. E eu chorava, eu já tinha muitas promessas nessa época. Muitas. O Senhor já tinha me prometido muitas coisas. Nessa época eu já tinha muitas promessas de que seria uma pastora de mulheres, embora não entendesse muito como é que ele ia fazer isso. Porque nessa época eu não tinha Instagram, não tinha nada, eu era só professora. E eu já tinha recebido algumas promessas. Tem uma promessa que eu sempre conto nos cultos que eu vou ministrar. Em 2017 eu recebi uma promessa na porta da sala da minha escola. Por isso que eu digo que Deus ama usar as irmãs do coque. Ele ama usar as irmãs da Assembleia de Deus. Ele ama usar pessoas no monte, em qualquer lugar. Mas quando Deus quer falar, Ele te encontra. E eu estava dando aula, ainda me lembro, da consoante B. E uma mãe, ela chegou para pegar o filho... E ela bateu na porta, ela me viu dando aula. A escola que eu trabalhava tinha como se fosse uma janelinha assim na porta. E ela era uma mulher de Deus. E ela bateu na porta, ela disse assim, Ju, eu tive um sonho com você. Aí se foi, ela disse assim, você não vai mais ser professora. E até esse momento da vida, eu era só uma professora, não existia outra expectativa. Isso foi em 2017. Eu me tornei uma pastora em 2024. Então demorou um tempo para isso. E ela disse, você não vai ser mais professora, você vai ensinar mulheres. E ela disse, eu vejo você ministrando em muitos lugares, você vai ser uma pastora. E todas as vezes que você for ministrar, todas as vezes que você for falar de Jesus, eu vejo você cantando. E eu, meu Deus, eu não canto. Oh, Jesus, essa parte foi errada aqui do sonho. E ela dizia assim, o Senhor mandou eu te falar, muito antes, que é para você lembrar lá na frente. Que toda vez que você ministrar para falar de Jesus, você chegue lá e aí você vai, antes de ministrar, você vai dizer assim, eu tô aqui por causa dele. E aí você vai cantar. A Ele a glória, a Ele a glória. E até hoje eu faço isso. Em todos os lugares que eu vou ministrar, eu faço isso. Já tô vendo que eu vou chorar muito. Eu amo essa canção, eu amo essa passagem de Romanos. Eu amo também. E assim, se tornou a música da minha vida, né? Amém. Mas é muito importante esse ponto que você está tocando, porque existe um peso de religião muito grande. Religiosidade. Sobre mulheres, né? E se você estiver assistindo esse episódio e estiver vivendo uma realidade dessa, sendo abusada emocionalmente, fisicamente... O abuso ainda vai chegar. Né? Relaxa. Como a Ju vai nos contar aqui, e traições. E ela trouxe para si a culpa do mau caratismo do outro. Sim. Às vezes é muito natural acontecer isso com as mulheres, né? Porque você olha, como você disse, pro espelho e acha que tem a ver com você. Isso. Né? O mau caráter é dessa outra pessoa, não é sua, né? De estar buscando freneticamente por outros relacionamentos. Já se responsabiliza, né? Exatamente. Por não honrar a aliança e o compromisso que ele fez com você, né? Quem tá desonrando não é você. Esse compromisso, né? Mas é difícil de entender isso. Não, quando você tá envolvido no negócio, mas é esse tipo de conteúdo que traz luz. Isso. Eu digo sempre às meninas, né? O diabo gosta das coisas escondidas. Eu vou testemunhar hoje também, Ju. Amém. Me pediram para trazer uma palavra, um pouco do meu testemunho. Eu não posso contar tudo. Uhum. Deus não me permitiu abrir ainda. Mas acredito que talvez em algum momento ele me tirar da cidade. Amém. Deus vai... Eu entendo, porque eu também não consigo. Eu também não posso contar tudo, mas são partes que a gente vai vai contando. Né? E aí, uma das coisas que eu disse pra Deus na minha volta, disse, Deus, tá bom, agora, se não for pra ser de verdade, eu não quero. E aí, dentro, hoje, inserida no contexto dos crentes, primeiramente, eu percebi que o espírito da religião
quer nos pegar o tempo todo. A religiosidade mata a fé. Eu percebo isso, ele perseguindo. Não fale isso, porque Isso. senão isso vai lhe expor demais. Às vezes eu digo, Deus colocou isso no meu coração pra falar, não, mas tu precisa tu falar isso não. Minha gente, tá repreendido. Quantas vocês querem viver uma farsa? Desse jeito. Então o diabo gosta das coisas escuras. Não fale isso não. Mas é na exposição Amém. que você se conhece Deus e ajuda outros a serem libertos. Eu até diria mais, é na vulnerabilidade. Exato. Porque uma certa vez eu escutei... Eu não acho que ela foi mal intencionada. Não sei. É porque eu prefiro olhar pelo lado bom das pessoas. Uma vez uma pessoa me disse assim, Ju, para de contar essa parte da história, as pessoas nem sabem. As pessoas Nem só... chegue perto de mim pra dizer isso, viu? Porque vai levar uma... Vai levar uma botada. Porque como eu, nessa época, isso que eu contei até aqui, eu não tava na internet. Uhum. Então quem me conhecia era minha família, meus amigos, né? E aí ela disse assim, não conte isso não. Sabe por quê, Ju? Porque lá na frente você vai ter uma história pastoral e tal, e não sei o quê. E vai ficar essa marca. Eu disse assim, glória a Deus pela marca. Aí eu quero ter a marca igual a Jacó, aqui. né? Quando nós somos marcados pelo Senhor, ainda que a gente ande manco, quando a gente é marcado pelo Senhor, ainda que a gente ande se arrastando, ainda que a gente ande sangrando, ainda que a gente ande um pouco desiludida às vezes, ainda que a gente ande derrubando umas lágrimas, a gente anda com Ele, marcada por Ele. Eu sei. E quando eu escutei isso dela, na hora o Espírito Santo disse assim, pois eu vou usar a sua vulnerabilidade. Não é... Às vezes as pessoas contam uma história muito perfeita, mas que não é uma história real. Exato. E eu prefiro ter uma história real com Jesus do que uma mentira sem Ele. Amém. E se Ele precisar usar as minhas vulnerabilidades, as minhas vergonhas, como Ele usou naquela mulher no poço, amém. Eu tô aqui pra isso, sabe? Ainda que julguem, ainda que tenham pessoas... Eu escuto muita piada, Ed, é porque tu tá ainda no segundo capítulo, a gente vai com os capítulos pra frente, mas... algumas piadas eu escuto na internet, até de amigos próximos, que falam as coisas que não compreendem quanto determinadas coisas me machucam. Eu casei novamente, né? Que é essa história que eu vou contar agora. E eu tenho uma amiga que ela fala brincando, né? Acho que eu nunca nem falei isso, vou falar agora a primeira vez. Mas ela fala sempre brincando. Eita, e aí? Vai ser mais quantos? E não sei o quê. Ela tira muitas piadas com isso. E eu guardo e engulo seco como se nada. Porque eu entendo que até as nossas escolhas erradas, o Senhor, Ele tem a capacidade de transformar em bênção. Até os caminhos que a gente escolhe que são tortuosos, o Senhor, Ele tem a capacidade de ressignificar. Até aqueles caminhos que a gente tem mais vergonha. Eu costumo dizer que não há mais cura e libertação na nossa vida do que quando a gente confessa algo. Hoje em dia, quando eu cometo um erro, eu tenho uma necessidade de confessar aquele pecado. Eu sou assim também. Porque quando a gente não confessa pecado, a gente não alcança misericórdia. A palavra diz isso. Eu digo, meu Deus, eu preciso da misericórdia. Amém. Eu preciso confessar, eu preciso falar. Eu sei de onde Ele me tirou, né? Sozinha naquele apartamento, voltando lá pra história da mesa, sentada naquela sala. E eu olhava pra minha casa vazia, e eu, numa crise, eu saio dessa casa, o que eu faço? Eu vou mudar essa casa, eu mudo essa casa, eu pinto essa casa. Eu entrei numa crise de, meu Deus, e agora? Nenhum homem vai me querer. Eu não vou mais ser mãe, eu não vou mais casar. E o diabo, ele implanta certas mentiras no nosso coração. Tem até um pastor que ele foi muito usado por Satanás na minha vida, porque eu seguia ele na época. E ele fala muito contra divórcio, né? Eu entendo, é o conteúdo dele. E ele fala muito assim que... quem é divorciado não pode casar novamente, que quem casar novamente tá em adultério e não sei o quê. Eu digo, porque tu nunca levou um monte de gaia, tá falando isso. Nunca foi abandonado, bonitinho. E aquilo ali me causava muito sofrimento, porque eu era muito sofrida e muito certinha. Sabe aquela pessoa que quer acertar e anda sempre certinho, que não quer errar? Eu era muito certinha. Então, pra mim, aquilo ali era uma mácula na minha história. Poxa, fiz mestrado, vou entrar no doutorado, minha vida toda certa, uma infância maravilhosa, pais incríveis, uma irmã... A minha história era linda. Então, aquilo ali era como uma mancha no meu livro, entende? Sim. Mas o Senhor permitiu aquilo ali. Eu não acho... Aí teve uma amiga que perguntou assim, tu acha que era a vontade de Deus? Veja, eu não acho. Não acho que era a vontade do Senhor. Eu acho que o Senhor, ele tem prazer em restaurar, ele queria restaurar aquele casamento, mas ele permitiu que eu vivesse tudo aquilo. E depois que eu me libertei, porque foi uma libertação, assim, meu Deus, foi uma libertação. Quando eu paro pra pensar, eu mudei. Se você ver minhas fotos de um mês pro outro, parecia que eu tava mais leve, 35 quilos. Meu Deus, tiraram tonelada. Eu não conseguia mais falar e passei a falar, eu me senti mais
Nossa, só Deus poderia ter feito isso. Não, então só você Deus. sabe que só foi Deus que fez isso, né? Só Deus. Por mais que as pessoas falem, você sabe. Oxi, eu quero nem saber o que os outros O que falam. importa é o que a gente sabe. Não é o que os outros sabem ou dizem, é o que a gente sabe. O que a gente viveu. O que a Por isso gente que viveu. eu digo, olha, com todo o respeito que eu tenho, eu não autorizo ninguém a falar da minha história. Falar mal. Quer falar? Fale. Mas você vir dizer o que eu deveria fazer, não deveria, tu não tava lá. A gente tem que parar de julgar a história do outro pela nossa ótica. Porque cada um de nós, às vezes a gente tem uma mania, sabe, Ed? Eu sou meio irritada com isso, de minimizar a dor do outro. Sabe aquelas pessoas que eu tô contando uma história aqui, o outro tá dizendo que, mas eu sofri mais porque eu tive um câncer. Mas eu sofri mais porque aconteceu tal coisa. Eu não tive isso não, mas meu Deus, eu quase morri. Mas tem gente que a dor da pessoa é sempre maior, ela sempre viveu, sabe? Por querer, né? Tem isso. E assim, eu entendo que cada um de nós vamos ter a nossa própria história. A gente precisa compreender que Deus vai trabalhar coisas específicas, virtudes específicas, processos específicos na vida de cada um. É como um médico que tem uma medicação certa para cada um. Deus é perfeito. E a gente tem que entender isso e tem que parar. Então, por isso que quando alguém começa a opinar na minha história, tu deveria ter feito. Eu digo assim, amada, tudo que eu tinha para resolver, eu já resolvi com o Senhor. Tudo. E Deus foi tão dilacerante comigo que ele ainda... Porque por mim eu não contava história em canto nenhum, né? E aí a gente vai chegar nesse momento da história, mas teve um momento que Deus disse assim, agora é o momento de você começar a falar. E eu vou dizer a você, Ed, porque você tem aí um testemunho, eu vou lhe encorajar. Eu fui curada contando. Cada vez que eu conto essa história, o Senhor cura um pedacinho de mim. Muito de Deus eu comecei a receber, experimentar, depois que eu comecei a contar meu testemunho. Às vezes a gente tem marcas e situações gravadas no nosso coração, enquanto a gente não liberar, enquanto a gente não falar, a gente não vai para outra estação. Cada estação tem algo específico, né? E eu precisava começar a falar sobre aquilo, mas eu já vou entrar no terceiro capítulo, né? E aí eu sozinha naquela casa ali, eu tive uma verdadeira crise, assim. Não foi uma crise de fé, foi diferente essa vez. Foi uma crise de Deus existe. É muito diferente. A minha primeira crise quando Pedro morreu foi: onde é que você estava? Você não viu isso, Senhor? Eu estava aqui, você não, né? Você me perdeu de vista? E no segundo não foi assim. No primeiro, meu primeiro casamento não foi assim. Foi: será que Deus existe? E eu não sentia o Senhor assim. Não que eu acho que a gente deva se mover pelo que a gente sente. Só crente imaturo se move pelo que sente. Só crente imaturo se move por arrepios e sensações. Crente maduro se move pela palavra. Crente maduro se move pela promessa. E ponto final. As sensações, os arrepios, porque a presença do Espírito Santo não é sobre um ambiente, né? Nós somos portadores. Nós somos os portadores. Não é sobre um clima, não. É porque hoje a gente tá tão acostumado com os cultos cheios de luzes e climas e arrepios e tudo mais, que a gente parece que acha que é não sentir, mas não é não sentir. E aí eu tive uma crise ali de, ai meu Deus, o Senhor existe. Olhem, eu me lembro, talvez ela nem lembre, mas minha mãe vai lembrar, eu acho que vai. Mãe, eu acho que Deus não existe mais, não. Ela, o quê, menina? É doida. Eu disse, não, Deus não existe não, porque eu fiz tudo certo e deu tudo errado, e não sei o quê. Mãe, mas não é assim, Juliana, e tal. E ela falou uma frase que eu uso até hoje. Minha mãe não é essa pessoa religiosa que de frase de efeito, não é. Mas Deus usou ela, assim, que ela disse assim, que Deus permanecia fiel mesmo quando a nossa história tá desajustada. Enfim, só que aí eu me tornei uma mulher, aí vem a parte da autorresponsabilidade. Vamos chegar agora no terceiro capítulo da história, que é a história da autorresponsabilidade. Eu me tornei uma mulher muito carente de autoafirmação, carente de afirmação dos outros. Eu chegasse num lugar e dizia assim, amiga, pelo amor de Deus, essa roupa tá boa. Amiga, eu tô bonita. Amiga, tá feia. Amiga, terminasse um podcast como esse, eu ia dizer logo assim, e aí? Eu falei direito, eu errei alguma coisa. Eu me tornei uma mulher muito insegura. Muito insegura. Muito enlouquecida até. Tudo eu queria saber. E aí, eu fiz certo? E aí, eu fiz direito? As relações vão roubando. Né? Isso. E eu fazia, meu Deus, será? Não, hoje tá bom essa roupa. Meu Deus, será que alguém não gostou da minha roupa? E se uma pessoa dissesse que não gostou da minha roupa, eu trocava. Meu Deus. Era desse jeito. Que perturbação. Era uma perturbação. E aí, me tornei muito carente. Muito carente. Meu Deus, insegura, destruída e com a fé meio capenga, né? Uma fé muito boa, não. Eu tinha fé. Porque fé eu nunca perdi. Glória a Deus por isso. Ainda bem, viu? Que Deus não desiste da gente. Quando a gente clama o nome certo, Ele tá lá. E aí, Ele tava lá, né? Assistindo tudo isso. Só que aí, eu costumo dizer que sempre que nós somos movidas por vazios emocionais, nós vamos quebrar a nossa cara. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu tava uma mulher cheia de buracos. Imagina buracos no coração,
Então eu tava uma presa muito fácil pra Satanás, veja. Eu tava uma presa muito fácil. Bastava Satanás chegar perto de mim e dizer assim, eita, olha como eu tava uma presa fácil, né? Hoje eu olho e digo assim, rapaz, tava um cordeirinho ali pronto pra ser comido. Pra ser imolado. E aí foi exatamente isso que aconteceu. 5 meses, essa parte eu vou fazer bem resumida, porque eu não posso contar tudo. Assim, eu posso contar o resumo. Pesado, então, né? Essa parte é mais pesada. 5 meses depois do meu divórcio, eu casei de novo. Casei novamente. 5 meses. Olha, eu vou repetir. 5 meses depois do meu divórcio. Um divórcio de 11 anos. Ou seja, não era uma relação, era uma relação de uma história de 11 anos. E 5 meses depois, eu tava casada. E eu só não tava casada no religioso ainda, porque começou a pandemia, né? Foi no mês que eu me casei, no mês que foi no mês da pandemia, março de 2020, foi quando a gente foi morar junto, casando civil. Acho que o pessoal fala sobre relacionamento rebote, né? Que é quando você sai de um e já, puf. Pronto, o meu foi todo rebotado. Já cai em outro. A tendência é de ser, né, pesado, porque imagine você... Foi muito impulsiva, né? Mas muita gente faz isso. Muita gente sai de um relacionamento, já vai pra outro. Nem se sara, nem se cura, nem se trata. Não, e eu achava que tava curada. Achava que tava sarada, curada, transformada, fortalecida. Tá vendo como o espírito de engano nos sonda. E assim, eu, empoderada, né? Eu estava bonita, magra, me arrumando pra aparecer pra quem. É por isso que eu digo assim, a gente tem que ter muito cuidado com as intenções e as inclinações do nosso coração, né? Geralmente uma mulher divorciada, ela quer aparecer, ela quer ser vista, ela quer que alguém reconheça ela. Aí ela começa a se arrumar, não sei o quê. É um pouco como as meninas... Posso polêmico, eu já gosto de umas polêmicas. É um pouco como as meninas que postam fotos de biquíni na internet, ou aqueles agachamentos que mostram a bunda inteira, que eu não entendo, e depois botam um versículo. Aí, eita, é luta. Mas esse não é o meu assunto hoje. No dia hoje, se quiser me chamar pra falar disso, eu falo. Meu Deus. Ô, Jesus. Eu tenho muitos assuntos, é só me chamar. Aí... Vamos criar pautas, né, João? Vamos criar as pautas. Fazer aqui uma série com Júlia Beltrão aqui. Vamos falar hoje. Juliana. Eita, sorry. É porque todo mundo chama Ju. Eu só falo Ju, aí já esqueci que é Juliana. Eu bebo água mesmo. Então, vamos fazer uma série aqui, porque um dos problemas... Não, meu tempo, obrigada. Porque um dos problemas... por vez da igreja, graças a Deus, assim, eu não sei se graças a Deus, enfim, mas graças a Deus, né? Eu nunca tive muito esse problema com a sexualidade, com essas coisas de roupa, não. Mas é algo muito comum dentro da igreja, né? Muito comum. E eu a mulher quer ser vista, né? Os negócios, puf! Um decote assim. Mas geralmente é pra amor na alma, né? Uma mulher que posta uma foto de biquíni, que conhece a Cristo e que normaliza isso. Minha irmã tá fazendo AP. Eu não sou religiosa ao ponto de dizer, você não pode usar biquíni. Use biquíni na sua casa, com seu marido ali na sua piscina. Mas por que você tem que postar? Por quê? Em nome do grande. Você quer ser vista por quem, amada? Porque eu quero ser vista só por Jesus, né? E aí, mas a pauta volta, Juliana, em nome de Jesus. Que eu já gosto de umas polêmicas. Aí, se o Paulinho tá assistindo, será assim, menina, como ela gosta de umas polêmicas. Mas volta. E aí, nessa época eu tava querendo ser vista, né? Querendo ser vista. E foi quando eu conheci o meu segundo marido. Que foi um homem que... deixa eu ver como eu posso falar. Foi importante pra me levar de volta pra quem eu era. Deixa eu ver se eu consigo me ajustar aqui. Eu não sabia mais quem eu era, Wed. Eu me sentia o lixão do lixão do lixão. A pior mulher do mundo, a mais feia, a mais horrorosa, a pior da fila que existe. A autoestima nunca nem existe. Na minha vida era assim, era uma beleza, né? Então aquele homem, eu fui muito impulsiva. Vamos falar real agora, né? Eu fui muito impulsiva, eu fui muito precipitada. Eu agi na força do meu braço. Eu não consultei o Senhor. E todas as vezes... Escute bem o que eu vou lhe falar, porque não é porque eu cometi o erro que você precisa cometer. Escute o que eu vou falar. Todas as vezes que nós tomamos decisão sem consultar o Senhor, a gente vai quebrar a cara. Tudo de bom que a gente faz na vida é mérito do Senhor. O que é de mal, o que vem de mal, é mérito da tua carne. Isso é uma coisa que eu demorei muito a ter clareza, porque eu não consultei o Senhor e sofri as consequências disso. Hoje, lendo os livros proféticos, lendo o Pentateuco, eu digo assim, rapaz, o povo de Israel viveu as consequências, né? E eles atrasaram muitas promessas, porque é uma caminhadinha de 11 dias, porque aquele percurso ali dava pra fazer até 11 dias, se torna 40 anos por causa de desobediência, né? Por causa de escolhas que não foram as melhores, que já é outro assunto. Jesus me ajuda. E aí, enfim... E aí eu fui impulsiva, entro num novo relacionamento da pior forma possível.
imatura, cheia de vazio emocional, cheia de buraco emocional, achando que era a salvação da minha vida, eu dizia a todo mundo, é o meu Boaz. O Senhor me alcançou, glória, sou Ruth. A culpa é de Deus. Né? Desse jeito, né? E eu dizia, meu Boaz, né? Eu estava ali no lagar. E ele me encontrou, bem romântica, né? E era um homem que tinha uma família cristã, né? Que conhecia Cristo, um conhecedor da palavra e tal. Porque eu digo, olha, eu nunca na minha vida beijei um crente, nunca. Mas esses daí, só mano, Jesus. pior do que... Oh, Deus, ajuda a tua filha. Mas esses currículos aí, Menina, era melhor que não tivesse. é luta, Era melhor batalha. que não conhecesse. É luta, Jesus. Ô, Senhor, tô lascada no... Mas a Bíblia diz que estão juntos, tá convivendo. Amém. O joio e o trigo que vai arrancar é o próprio Jesus. Ó, né? só Cristo, viu? Nem a gente arranca. Eu fico pensando no final de tudo, né? Só um parênteses. Que, né, Jesus vai passar ali tudo que a gente fez do Jesus. Não é por isso que nós... Não, diante do A Senhor. apóstola tá rindo ali, ó. Eu tô Mas com a minha ele vai pastora só pra gente, né? Deus não precisa. Excluir a balança. Porque melhor é o fim do que a sentença. Ô, glória. Olha. Eu creio, Jesus. Hoje, mas assim, eu fico pensando nisso, porque a Bíblia fala que, exatamente bem nesse dia, né? Deus vai dizer, eu não te conheço. E aí a pessoa vai se justificar. Como assim? Aprende que ele não vai dizer que me conhece. Vai dizer, Eu vem, fiz filha. isso, eu fiz aquilo, nananana. Não te conheço. Meu Deus, você vê o perigo que é estar, Na igreja fazer parte, achar que é participante de algo que ele não E é. não é. Aí eu fico pensando, imagine pra essa pessoa nem viver o mundo como deveria, porque forte. pra quem é frio, você nem vive o mundo intensamente. E você também não viveu um cristianismo genuíno, que você não entrou. Sim, Eu fico, meu Deus, por isso que quando eu disse a Deus, quando eu vou votar de verdade. sim. Então, se as pessoas, a maioria das pessoas não estão dispostas a isso, infelizmente, ser de verdade é doloroso mesmo. Sim. Falar, se expor, Amiga. pecar e ligar e dizer assim, olha, pequei, caiu, É. viu? Tô lhe dizendo porque não quero mentira sobre a minha vida. Meu Deus, eu fico vendo só as pessoas caladas. É porque é muito ninguém melhor fala, falar que a ninguém vida é fala. perfeita, né, Não, amiga? e ouvir a confissão dos outros, Não era né? muito melhor eu contar essa história e dizer assim, não, a culpa foi dele. Poxa, eu fui impulsiva. Eu fui Exatamente. precipitada. Exatamente. Eu não consultei o Senhor. Contar- Entrei numa relação cheia de feridas, sem estar curada, Exato. cheia de buraco no coração. culpa Contar é a de quem? história a partir Não, das- gente. da sua ótica. Exatamente. Dos erros Bora que se você ajudar, fez. né? Exatamente. Bora se ajudar. Vamos falar a verdade, né? Porque aquele que confessa e muda, né? A Bíblia fala do negue-se a si mesmo, e no negue-se a si mesmo tem que ter confissão. É porque a gente hoje tem falado muito pouco de arrependimento. Sim. Mas tem gente que, ai meu Deus, tem uma vergonha do seu pecado, uma vergonha do seu pecado. Mas a gente tem que lembrar que o homem segundo o coração de Deus, o Davi, né? Ele não foi um homem muito bonzinho, não. Verdade. Um homem metido num monte de negócio que não prestava. Era assassinato, era adultério, era isso. Tramava a morte de um e não sei o quê. Menina, era rolê ali, viu? Mas ele tinha algo que nós precisamos buscar. Um coração quebrantado e contrito. Verdade. Porque o Senhor, ele resiste aos soberbos, aos orgulhosos, aos altivos de coração. Mas o Senhor ama os humildes de coração. Ele ama os quebrantados. Ele ama os vulneráveis. Não resiste, né? Ele não olha, ele é como um pai que abre os braços e vem, filha, sabe? Então, por isso que eu não tenho vergonha de contar a minha história e dizer que eu fui precipitada, que eu entrei numa relação meio cega mesmo. E eu entendo que Deus permitiu que eu vivesse aquilo. O primeiro ano do meu casamento foi incrível. Foi incrível, Ed. Foi um sonho, assim. Foi um sonho, foi maravilhoso. Era o casamento dos sonhos, assim. Eu dizia, meu Deus, eu agradecia tanto ao Senhor. Eu sempre penso sobre isso, sabe, Ed? Porque eu sempre me pergunto, meu Deus, onde eu estaria se o Senhor ouvisse todas as minhas orações? Aonde eu estaria? Fazendo o quê? Casada com quem? Trabalhando aonde? Se o Senhor ouvisse todas as minhas orações. É porque Deus é tão misericordioso que Ele ouve todas elas, mas Ele seleciona aquelas que Ele vai atender. Porque Ele vai atender aquelas que estão compatíveis com o propósito dEle, com o plano dEle, com as promessas dEle. Aquele que não está compatível, Ele não vai atender, minha irmã. E às vezes a gente está insistindo em algo, numa porta, batendo numa porta, numa relação, num emprego, seja lá o que for, e Deus não está abrindo aquela porta. Aí Deus vai dizer assim, o que tu quer experimentar? Vou deixar. Vai, eu vou estar aqui. Vou estar aqui, porque como um pai fiel, ele fica ali, né? Olhando assim, eu tô Só aqui, observando. não tô na retaguarda. Mas a gente tem que ter autorresponsabilidade nas coisas. E o primeiro ano foi incrível, foi maravilhoso. Aí eu me mudei pra Curitiba. E aí, quando a internet entra na minha vida, eu saí do trabalho, larguei a minha vida profissional, tava ali no começo do doutorado, né? Larguei tudo. E fui ser a mulher de Provérbios 31, a dona de casa e tal. Fui pra Curitiba, meu ex-marido foi fazer um curso lá, nós fomos morar lá.
logo bem no começo, não, no final ainda de 2020. Nós fomos morar em Curitiba, não sei se novembro, por aí, dezembro, por aí. Nós fomos morar em Curitiba. Agora imagina, o Senhor me levou para uma terra que eu não tinha um familiar, um amigo, uma terra fria e com uma cultura difícil. Porque a gente aqui pernambucano, minha gente, a gente conhece uma pessoa na fila da padaria, já é meu amigo, já chama pro churrasco em casa. A gente já começa a conversar, eu conheço o primo dele, que conhece o avó de não sei de quem, porque, né, pernambucano é muito assim, nordestino é muito assim, é tudo muito do afeto. Você conhece alguém, você já abraça, já beija, já ama, né? E o curitibano é mais reservado, é um povo um pouco mais fechado, é um povo muito educado, mas é um povo mais sisudo, assim, ó. É uma classe aquele povo, meu filho. E é um povo mais fechado, assim, um povo mais... E eu vivi mais bocados ali, não foi luta, atrás de batalha. O meu deserto, assim, premium, porque eu tive vários pequenos desertos, né? Como mas eu já contei. Esse foi... Mas o deserto premium. Pois o meu prêmio foi o último. Eu saí viva por um milagre, viu? Oh, glória! No dia que vocês souberem. Saí viva porque Deus disse que se tocasse no fio de cabelo meu, Amém. Quem ia primeiro era quem queria tocar. Glória a Deus, amém. E aí foi meu deserto premium. Eu gostei desse nome, acho que eu vou usar agora. Essa foi forte, essa foi revelação. Eu não sei assim. Aí, fui pra lá. E aí, imagina, uma pessoa que sempre trabalhou muito. Eu era aquela que trabalhava 6h50 da manhã, 6h20 da noite, fazia doce pra pagar, comprava meus carros, resolvia minhas coisas, enfim. Sempre me virei muito. Aí eu chego numa cidade que eu não conheço ninguém, que eu não tenho minha mãe, não tem ninguém pra conversar, pra sair, pra nada. Um frio que Deus dava. Um frio, ninguém falava comigo. Porque lá ninguém fala nem no elevador. Pode dar 1000 bom dia. Meu Deus. Não vai rolar. E aí, é a cultura, não é das pessoas, assim, não é as pessoas específicas. É a cultura, eles são mais reservados. E eu demorei a entender isso. Aí a minha irmã, né? Minha irmã era uma mulher muito sábia. Ela é. Ela disse, Ju, ela começou a me incentivar. Abre o Instagram, abre um canal no YouTube. Tu cozinha tão bem. Tu é tão boa de receita. Vai gravar tuas receitas, vai falar de Jesus, vai fazer o que tu quiser, mas vai te ocupar. Né? Financeiramente eu tava ok, que eu tava sendo sustentada ali. Tá bom, beleza. E fui. E comecei a abrir meu Instagram. Eu tinha 500 e poucos seguidores. Tipo Instagram pessoal, né? E eu comecei a gravar minhas receitas. Falar de Jesus e tal, gravar as receitas e dar dica de casa. Pra você ter noção, as dicas eram como limpar um ralo da sua casa, entupir. Era como desenferrujar os lixos da casa. Cada dia era um conteúdo. Aí eu comecei a crescer no Instagram, assim, né? A ideia da mulher virtuosa, da dona de casa. E aí, minha amada irmã, eu não sei nem muito como contar isso, assim, mas até o meio ali de 2021 foi muito tranquilo. Foi muito em paz, né? Tava ali no Instagram, tava muito feliz, não tava fazendo muitos amigos, porque em Curitiba é mais difícil. E eu morava bem pertinho, assim, ó, na rua do Jardim Botânico. E eu ia pra lá orar, caminhar e orar toda tarde. Eu sentava num riozinho lá que tem. Eu ainda vou voltar lá, eu creio. Eu preciso ressignificar isso. Preciso mesmo. Porque o Senhor, ele é um Deus que ele leva a gente de volta no lugar da angústia pra ressignificar algumas dores, sabe? Eu voltei pra Garanhuns e eu voltei dizendo a elas que o Senhor sabe quantos anos que eu não venho em Garanhuns? Deixa eu ver. Pelo menos desde 2018, 2019. Deve fazer uns 6 anos. Porque parte da família do meu primeiro marido era daqui. Então eu vinha muito. Então tem muitas memórias, mas memórias antigas, né? Não são memórias recentes. Aí o Senhor cria novas memórias. Porque Ele é esse Deus que Ele faz novas memórias. Novas e boas memórias. Novas e sadias memórias, Amém. né? Amém. Porque as memórias que é o Senhor quem traz, elas são saudáveis, né? Amém. E aí, enfim, aí fui pra Curitiba e ali começou o meu deserto premium. Porque eu tinha, mais uma vez, eu tinha colocado a minha confiança, a minha esperança, a minha expectativa no homem. Num casamento. E bendito o homem que confia no Senhor. E maldito o homem que coloca com sua confiança em qualquer outra coisa. A Bíblia fala isso, não sou eu. E eu achava assim, não, agora tudo deu certo. Só que o meu ex-marido, o meu segundo marido, essa parte vai ser, eu vou falar bem rapidinho, mas meu segundo marido tinha uma questão de saúde mental, né, de saúde emocional, que me atingia muito, porque eram altos e baixos emocionais, altos e baixos, e eu passei a viver em prol dele. Eu passei a viver em função dele, né? E olha, eu vou dizer, eu não conheço uma esposa melhor, viu? Que esposa que eu fui. Nossa, meu Deus do céu. Eu me orgulho, assim, do quanto eu batalhei pra ser a melhor esposa. Por quê? Porque existia no meu coração a ideia de que você falhou ali. Então você não pode falhar aqui.
Você vai fazer o seu melhor. Em tudo, você vai ser excelente. Foi nesse momento que nasceu também, na minha vida, o princípio da excelência. De entender que perfeccionismo e excelência são coisas diferentes. Perfeccionismo escraviza. Excelência é um chamado de Deus para nossa vida. De fazer sempre o nosso melhor. Que às vezes o teu melhor hoje pode ser 10%. E a excelência não paralisa. Não, ela perfeccionismo, ajuda, né? E aí, enfim. E aí ele começou... O meu casamento começou a ficar uma tortura. Começou a se tornar uma tortura emocional. De abuso emocional, psicológico e... enfim. Eu fiquei louca. Porque eram muitos altos e baixos. Um dia era um marido incrível, no outro dia me odiava, assim. E era muita doideira. Começou dessa forma, assim. E mais uma vez eu comecei a me sentir culpada. Meu Deus, o que é que eu tô fazendo? O que é que tá faltando? Porque a gente sempre, né? O que é que tá faltando em mim? O que é que tá faltando em mim? Só que eu não contava a ninguém. Eu não contava a ninguém o que eu tava vivendo. Meu Deus. Do abuso psicológico. Não contava a ninguém, não contava a ninguém. Eu tinha vergonha. Eu dizia, meu Deus, eu ri de novo. Não contar a ninguém. Deus me impressionante livre. como um abismo chama outro pior. Oxe, com certeza. Né? Porque isso e aí na foi... internet, minha gente, eu chorava à noite, à madrugada. Por isso que eu digo assim, na internet a gente apresenta recortes da nossa vida. E as pessoas têm que ter essa consciência, porque às vezes a pessoa idolatra uma pessoa da internet, não faz ideia do bastidor da vida dela. Não faz ideia. A gente tem que admirar pessoas reais, viu, minha gente? Se liguem. E aí, nessa época, era muito difícil pra mim. Por quê? Eu tava destruída, eu ia lá dar uma palavra pras pessoas. Desde o dia que eu comecei na internet, todos os dias eu começo o dia dizendo assim: bom dia, povo amado de Deus, graça e paz. Hoje é um excelente dia para viver milagres. E isso eu pregava para a minha alma. Amém. Porque as pessoas não sabiam, mas eu tava pregando lá pras pessoas, mas eu tava pregando pra minha alma. Porque às vezes a gente tem que dizer assim: ei, minha alma, espera no Senhor, eu ainda louvarei, confia, né? Como Davi fazia. E porque tu estás abatida, né? E eu pregava pra minha alma ali muitas e muitas vezes. E eu comecei a entrar num loop, meu Deus do céu. Foi a maior loucura da minha vida. Eu considero que do meio de 2021 para o final de 2022 foi a parada mais louca que eu já vivi na minha vida. Porque eu vivia integralmente pra alguém que não queria ser ajudado, não queria ser cuidado, não queria ajuda médica. E eu entrei num nível de perturbação. Perturbação mesmo. Porque quem convive com uma pessoa... doente, né? Fica doente também. Eu não sei o que era, né? Se era um narcisismo, uma psicopatia, enfim. Mas eu me lembro que quando eu descobri que a pessoa tinha esse trem aí, eu me lembro de uma matéria que eu li e no final dizia assim, de um psicólogo, dizia assim no final: e se você insistir em conviver com uma pessoa dessa, boa sorte. Eu disse, sangue de Cristo tenha poder. Mas é mais ou menos isso. É porque você tem que cair fora mais disso. Mais ou menos não. É exatamente isso. Tem que cair fora disso. E eu vou dizer a você, sabe quem me ajudou? E quem começou a me alertar em relação a isso. É incrível como a gente não dá ouvidos, né? Mas quem me ajudou e começou a me alertar foi a relação anterior dele. A ex-mulher dele. Só que eu não acreditava nela. Porque tá com dor de cotovelo, sei o quê. Ela... Nossa, eu amo aquela mulher hoje em dia. Ô, mulher, tu tava certa, ó. Palmas pra ti. Nem toda ex. Não, nem toda ex que é o mal. E eu louvo a Deus pela vida dela, porque ela começou a fazer esse... Eu achava que ela era a vilã da história, né? E aí, quando ela começou a falar algumas coisas, Ju, tu tá vivendo isso? Ju, tá acontecendo isso? Ju, tá... E ela, tudo que ela descrevia era exatamente o que eu tava vivendo, né? E eu comecei a perceber que eu tava vivendo não somente numa casa adoecida, eu estava adoecida, o outro estava adoecido, enfim. Eu não me sinto à vontade para falar de diagnóstico, embora saiba, por questões de respeito, né? Não, assim, a família e tal, mas me adoeceu muito, né? Emocionalmente eu fui muito abusada, agredida e destruída e tudo mais, assim, as minhas forças se acabaram ali. Foi muito difícil. Eu considero que o primeiro casamento não foi nada. Quando eu comparo as dores, se é que eu posso fazer isso? Eu posso, porque a dor é minha, né? Mas quando eu comparo, assim, o capítulo anterior foi ali só o show de abertura. Foi só... Menina, essa apresentação principal veio depois. Foi babado. A apresentação principal veio depois, meu Deus. Foi babado, só o sangue do cordeiro. Então, assim, hoje eu entendo que que abuso, que agressão, tem muita coisa que você na hora não se dá conta, né? Mas depois você começa a dizer assim, rapaz, eu vivi isso. Esses dias eu tava assistindo um filme
Meu Deus, qual é o nome do filme? Até que nada mais importa. É a história de uma mulher também que tem uma situação de 2 caras, que um cara agride ela. Esqueci o nome do filme. Eu tava... Se eu lembrar, é uma pra tu e tu bota lá na legenda. Aí, se tiver na legenda é porque eu lembrei, mas eu vou lembrar. A atriz principal é uma loira. E eu assisti aquele filme, eu chorei do primeiro minuto até o último. Meu Deus. Porque eu assistia e dizia assim, Senhor, em nome de Jesus, eu vivi isso aí. Deus, essa situação aqui teve. Meu Deus. Deus, essa situação aqui também teve. E eu achava que eu tava doida. E as pessoas não entendem que é tão enlouquecedor. Nossa, É Senhor Jesus enlouquecedor. Cristo. Eu achei que eu tava doida. Não, eu também. Teve um dia que eu parei na minha casa, na sala. Eu lembro de eu ter pensado assim, meu Deus, eu não tô batendo bem nas bolas. Mas a gente passa a acreditar, né? Eu não tô batendo bem nas bolas, não. É luta, minha filha, é luta, é luta, é luta. E aí, esse casamento foi mais fácil de me divorciar. Eu acho que foi mais pesado, porque quando fala em abuso, em agressão, em loucura, em doidice, em perturbação, é mais pesado. Mas foi mais fácil. Foi mais fácil porque eu dizia assim, não. Eu lembro muito que tinha uma amiga que dizia assim, Ju, é o seguinte, tu continuar nesse casamento, ou tu vai sair doida numa Ou no caixão. Ou no caixão, ou doida com aqueles negócios que amarra, que vão internar tu. Assim, não, alguma coisa vai rolar. Aí, e nessa época eu era louca pra ser mãe. Eu dizia, meu Deus, eu pulei Minha uma filha, graças a Deus que você não teve um filho com esse cara. Deus foi bom e fiel, minha filha. Olha, conheço umas historinhas. Deus foi bom e de fiel e me alienação livrou. parental, que meu Deus. Louvado seja Deus. É coisa de um vídeo. Deus te livrou, você. Embora a família, nossa, uma das melhores famílias que eu já conheci. Sensacional, assim, incrível mesmo. E aí, foi mais fácil. Mas o peso foi maior. Primeiro que eu já tava na internet. Nessa época eu já falava de Jesus na internet, fazia live meia-noite toda. E coisa que o povo crente, eu lamento muito dizer isso, mas coisa que o povo crente sabe fazer muito bem é julgar. São os reis. É muito difícil de dizer isso, mas é uma verdade. É uma verdade. E eu vi muito isso, assim, que fui muito julgada. Eu não gosto de falar mal da Igreja do Senhor, porque a Igreja do Senhor somos nós. A Igreja do Senhor é o docinho de coco de Jesus. Mas tem um joinho, amiga. Tem, é uma amiga. verdade que tem, né? E aí eu fui e postei como se fosse uma nota, assim, porque nessa época eu já tinha, sei lá, 100 e poucos mil seguidores. 100 mil, sei lá. E ele aparecia sempre, né, nos stories, né? E eu tive que explicar, não tinha muito pra onde correr. As pessoas olhavam pra mim e achavam que a minha vida era perfeita, né? Embora daqui e dali eu dava bastante sinais. E aí eu fiz uma nota e tal. E menino, não fui apedrejada, não. Olha, se fosse uma pessoa e um monte de pedra, eu tava morta de pedra que eu levei. Não foi pouca, não. E eu dizia, Jesus. Só que chegou um tempo que eu dizia assim, eu prefiro ser apedrejada e estar viva do que estar morta e não tem condição. E passar no jornal hoje, hein? O quê? Tu é doida no Fantástico. Imagina, eu no Fantástico. Eu ia contar minha história no Fantástico. Deus me livre e me guarde de uma miséria. Eu doida. Eu tava tão doida, né? Imagina, no Fantástico. Pastora corre nua no meio da rua gritando. Repreendido em nome de Jesus. Meu Deus! Porque se Deus... Ei, eu vi Deus. Certamente você percebeu o Senhor te dando sanidade. Amigo, o tempo todo. Olhe. Não, era como se ele colocasse a mão assim, meu assim, calma. Não. Eu nunca vou esquecer, Ju, na sala da minha casa também, quando Deus me disse sobre idolatria. Que ele me revelou o que eu tinha feito. Porque foi uma revelação do Espírito. Uma coisa é ouvir uma pregação. Sim. Uma coisa, o povo dizer de dependência emocional. Outra coisa foi o Espírito ter me convencido de tal maneira. Sim. Que na hora que o Espírito me convenceu, a pessoa ligou. E eu disse, olha, estou te destronando agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E assim foi, minha filha. Eita glória. Eita glória. Ó, a minha psicóloga, louvado seja o nome do Senhor pela minha psicóloga. Façam terapia. Eu fiz também. A minha terapeuta, ela me fez enxergar umas coisas que eu não enxergava. Eu também. Amiga, deixa eu te contar umas coisas. Se não fosse aquela mulher. Umas coisas que dá pra contar. Doutora Cláudia é de Curitiba, viu? Ei, a minha é de Curitiba. Abençoe, umas doutora coisas que Cláudia. dá pra contar. Eu passei um tempo dormindo sentada no casamento. Ah, doidice. Dormindo sentada. Não era doidice, não. Era tensão. Era esperando que algo ruim fosse acontecer. Só em que de Cristo tenha poder. Eu passei mais de 6 meses, assim, tensa. Eu ficava esperando algo ruim acontecer na minha casa. Eu tava sempre com medo, sempre temendo, sempre assustada. E aí eu contei isso pra minha psicóloga, né? Não tinha contado a ninguém, contei a ela. E foi ela que começou a dizer assim, Juliana, isso não tá certo. E já viu. Não pode isso e tal. Foi ela que começou a abrir os meus olhos em relação a isso e tal. E tinha muita vergonha de contar isso às pessoas. Então, quando eu fui contar pra minha irmã,
A minha irmã viveu algumas coisas, né? Porque minha irmã é minha vizinha, então ela ouvia muitas coisas, né? Ela viu algumas coisas dentro da minha casa, né? Minha irmã foi... Esse episódio dá pra contar. Teve uma situação bem complicada dentro da minha casa. Bem complicada, que chamaram a polícia. Meu Deus. E aí... Eu sou síndica do meu prédio. Desde 2018. Eu arrumo um BO, né? Que só Jesus. Mas Deus trabalha em cada área. E aí, eu liguei pro porteiro e disse, não, pode dispensar, tudo certo. Foi música alta. Inventei uma desculpa. Porque eu não queria que ninguém entrasse na minha casa naquela situação. Só que a minha irmã não podia evitar. Porque ela era minha vizinha. E aí, ela abriu a porta, ela olhava pra mim, minha irmã é pequena, assim. Ela olhava pra mim e fazia assim, passe agora pra minha casa. E eu não posso abandonar meu marido. Ela, você não vai ficar aí. Isso é situação. Não vai pra casa agora. E eu não vou. Oxi, foi um Deus nos acuda. Só que aí, a minha família passou a saber. Os amigos mais próximos passaram a saber. E amigo de verdade disse assim, não, tu não vai ficar nesse lugar. Não tá boa ideia. Não, de jeito nenhum. E aí foi quando eu consegui. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É muita heresia eu dizer louvado. É muita heresia eu dizer louvado seja o nome do Senhor, porque eu me divorciei. Não, né? Então se apede disso. Não, minha filha, isso aí foi... Você tirou um demônio das suas coisas. E aí eu me separei, né? E depois que eu me separei, minha irmã, tudo na minha vida mudou. Tudo. Porque quando eu me separei, eu disse, nunca mais eu vou casar, nunca mais eu vou ter filho. E foi uma escolha mesmo. Eu decidi que eu não ia mais casar. Não sei escolher homens. Eu confessei isso ao Senhor. Não sei escolher. Não vou mais casar. Não quero mais ter filho. Era o que Deus queria. Tá tudo certo. Vou ficar na paz, né? Vou pregar o evangelho. Deus, essa lição eu já aprendi. Foi. E aí eu comecei a dizer, não, agora eu vou pregar o evangelho. Missionária. Eu tava decidida. Minha irmã foi quando meu sobrinho nasceu, né, Davi. Eu disse, minha irmã vai ter um bocado de filho, eu vou ser aquela tia maravilhosa, incrível, tá tudo certo, né? E foi uma decisão mesmo, assim, tomada, que eu botei na minha cabeça e não tinha quem tirasse. Não quero mais, porque não tô boa nisso, não. Essa parte aí da minha vida não tá meio assombrada. E eu disse, eu não quero mais de jeito nenhum, em nome de Jesus. Só que aí na internet eu já tinha uma comunidade chamada Comunidade Mulheres de Fé, que eu tenho até hoje, né? Que eu acompanho muitas mulheres. Eu já tinha essa comunidade que a gente faz leitura bíblica. Inclusive, entre. A gente faz leitura bíblica todos os dias. Todos os dias você vai receber 2 áudios meus. Um de devocional, um de leitura bíblica. As meninas já receberam hoje, às 7h pouca da manhã. E aí, todos os dias a gente caminha junto, a gente faz histórias. Elas viveram um divórcio comigo. Eu não sei como é que elas aguentaram. Porque era sem história todo dia ali no grupo fechado, né? No grande eu nem aparecia. E fazia live chorando, meu Deus. Mas tem que colocar pra fora mesmo. Foi cura de Deus, tá tudo certo. Oxe, E aí, eu disse, não, vou viver pra comunidade e tal, não sei o quê. Enfim, comecei a viver uma vida com Deus diferente. Né? Eu disse, Senhor, é o seguinte, agora que eu vou viver pro Senhor, né? Vai me ativando aí, vai me ajudando, né? Me ajuda aí. O Senhor começou a ativar umas coisas muito loucas. Porque... as pessoas, você falou do orar em línguas, né? As pessoas tiveram experiências com orar em línguas. A maioria das pessoas que eu sento pra conversar foi na igreja. Sim. E alguém pôs as mãos e tererê. Comigo não foi nada disso. Tinha que ser, né, minha filha? Pra você acreditar, você é cética. Eu criei, minha filha, de glória. No segundo glória, fui cheia. Agora tu nem acreditava que o trem existia. Meu Deus, eu não acreditava em nada. Comigo, foi sozinha no quarto, orando e clamando. Dor, gritando por dor, gritando, Senhor, vem aqui, Jesus, vem aqui. E eu comecei a orar em línguas. Eu me lembro a primeira vez que... Eu não sou uma pessoa que tem muitas visões. Mas eu me lembro a primeira vez que eu tive uma visão. Eu nunca vou me esquecer. Nunca. A parede da minha casa parecia o mar. Assim, eu tava de frente pra... Lá tem um quadro, né? Parecia o mar. Areia, assim, até aqui. E eu parada. E eu ficava olhando. Eu dizia, Jesus, é o que eu tô vendo? Aí eu abri o olho, fechava o olho, pra ver se o que eu tava vendo era real, né? E eu olhava pra aquilo ali e era eu na visão. Era eu na visão andando na areia. E aí eu andava até a areia, assim, até a borda assim, da areia e ficava parada. Aí tinha uma pessoa dentro do mar que ficava fazendo assim. Que era pra eu entrar. E eu ia entrando. E ele fazia mais. Isso, fazia assim. E eu ia entrando. Somente quando eu não conseguia mais sentir meu pé, que ele sumia. Que aí eu ficava boiando lá e tal. E aí o Senhor falou comigo, mas falou audivelmente. É hora de mergulhar. E aí eu entendi aquela ordem de uma forma muito clara. Eu disse assim, agora eu e Jesus, tem mais ninguém. Não vai saber de ninguém. E pronto, e acabou assim. E aí era eu e Jesus e a Bíblia e a oração. O dia todo dentro de casa. E eu vivi meu luto com o Senhor. Foi um tempo muito difícil, porque eu tinha largado meu emprego. Eu tinha largado minha carreira acadêmica, minha ideia do doutorado. Então não tinha dinheiro, né, amiga?
Mas todo mundo tem que passar por uma prova, por um deserto. Eu vivi uma vida muito confortável no meu casamento, financeiramente. Isso aí eu não tenho que falar. Eu vivi uma vida muito confortável, é até educado de falar. Uma vida melhor do que a maioria das pessoas. E aí, imagina que você se vê sem nada. Sem nada, sem um pau pra dar no gato. Isso não é muito correto de falar, né? Mas falei. Que é uma das E aí- prisões também de muitas mulheres, é a dependência Exatamente, financeira. porque como é que eu vou sair do casamento se eu não tenho dinheiro? Pois eu saí sem nada, minha gente, eu tive minha energia cortada. Olha, foi um Deus. Mas é melhor a paz, viu? É melhor, mas é luta. É luta. É melhor, mas é luta. melhor. Eu não vamos ver. romantizo, eu não romantizo, sabe? Porque é melhor sem dúvida. Mas é uma luta, meu Deus do céu. Só que aí, o Senhor usou essa luta pra me mostrar que Ele era Deus na minha vida. Porque eu me lembro muito, meu Deus, eu chorava demais por causa disso. Porque eu não tinha dinheiro pra ir no supermercado fazer uma feira. Eu passei uns 10 meses sem fazer feira. Quando eu fui fazer feira, a gente chama feira lá em Recife, né? Que é ir pro supermercado. Quando eu fui fazer feira a primeira vez, eu tive uma crise de choro. Eu e o carrinho ali. Eu vou fazer. Foi um negócio Deus. assim, meses sem comprar. Deixa eu contar esse testemunho do perfume, que eu ganhei um perfume hoje. Quando eu me separei, as coisas começam a acabar. Né, amada? Começa a acabar. Acaba o perfume, acaba não sei o quê. E você com uma vida super confortável. E aí? Vendi um monte de coisa. Eu fiz bazar, vendi roupa, vendi minhas louças, que eu gostava muito de mesa aposta. Que é uma coisa que, inclusive, Deus tá refazendo na minha vida. Vendi tudo que podia vender pra pagar as contas, pra isso, pra aquilo. E aí, eu fiquei, minha gente, um tempo usando Johnson's Baby. Até hoje eu uso pra dormir. E eu disse, Senhor, eu quero meu perfume, eu quero... As meninas choravam tanto. E Deus é tão bom, tão bom. O nosso Deus, Ele é tão especialista em ressignificar as nossas dores, que essa história do perfume, deve ter sido começo de 2023. Então, já tem 2 anos e meio, né? E aí, hoje, o Ed já me deu aquele perfume que acabou ali, a última gotinha. Deus chorando na minha birra, dizendo, Senhor, eu quero esse, Deus. Só que Deus, porque eu sei que cada um tem a fé que quer, né? Mas eu creio em um Deus que Ele conhece a gente nos mínimos detalhes. Tem gente que diz assim, menina, tu vai orar por um perfume? Eu oro por tudo. Porque eu dependo do Senhor. Se eu tô entrando no shopping, Senhor, prepara uma vaga massa ali, bora. Eu chamo o Espírito Santo pra andar comigo. Essa ideia de que o Espírito Santo só tá em algumas áreas da minha vida, isso não existe. Ele está em todas as áreas da nossa vida. E se a gente não colocar ele em todas as áreas da nossa vida, nós vamos padecer. E aí, o Senhor começou a se apresentar de uma forma muito diferente quando eu não tinha nada, Ed.